Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco agora aqui pela 100.5, pela frequência de rádio. Você que nos ouve do site de outros estados aí do Brasil, até fora do Brasil. E você que nos acompanha aí no RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance tua vida nesse momento, tá bom? Eu quero convidar vocês para a gente orar, né? Como a gente faz aqui, costumeiramente há mais de 5 anos, nessa programação abençoada. Iniciamos sempre o programa Última Chamada sob oração, apresentando especialmente a tua vida, a vida dos ofertantes e tudo que nós vamos fazer aqui, ministrar aqui, que seja dirigido pelo Espírito de Deus, tá bom? Então você que está em casa, você que está trabalhando nesse momento, você que nos escuta no YouTube, né, posteriormente, eu quero concordar com a bênção de Deus sobre a tua vida, eu quero te abençoar, eu quero concordar com a tua súplica, e eu creio que se ela for lista diante do Senhor, e se ela estiver de acordo com a vontade de Deus, ela vai ser de pronto atendida e você vai estar de posse de vitória, tá bom? Então eu quero orar com você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos diante da Tua face, diante da Tua presença, colocando, Pai, a nossa vida diante dos Teus olhos, não que o Senhor não veja, mas nos apresentando voluntariamente ao Senhor para pedir perdão pelos nossos pecados, para pedir que o Senhor nos purifique, porque muitos são os nossos pecados, Pai, especialmente aqueles que a gente nem sabe que está pecando. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, e que não haja obstáculo para a gente chegar na Tua presença e colocar a nossa vida e te suplicar, Pai, e te pedir, Pai, auxílio, socorro, Pai, ajuda, Pai, porque eu bem sei que todos nós, Pai, que estamos aqui, tanto eu quanto aqueles que ouvem nesse momento e concordam comigo na oração, Pai, nós dependemos do Senhor para tudo, Pai. É uma cura, é uma porta aberta, Pai, é uma providência em nossa vida, é uma provisão do Senhor, é a restauração de um lar, de um casamento, é uma situação complicada com o filho, é uma situação no trabalho, é uma situação no ministério. Muitas são as causas, Pai, que nós nos encontramos muitas vezes impossibilitados de resolver, Pai. E sabemos que só a Tua mão, Pai, pode resolver. E nós te pedimos nessa hora, Pai, entra com intervenção nas minhas causas, nas causas dos Teus servos, Pai. O Senhor bem sabe do que eu estou precisando. O Senhor bem sabe do que eu estou necessitando, do que a Tua serva que está aqui ao meu lado está necessitando, do que cada ouvinte que está em casa agora está necessitando. O Senhor bem sabe tudo, Pai. Nada é oculto ao Senhor, Pai. O Senhor conhece profundamente as nossas necessidades, Pai. E eu quero nessa hora, Pai, concordar, Pai, com a oração dos Teus servos que oram comigo, que também pedem, Pai, que também suplicam, que estão em aperto, em angústia, em aflição, Pai, nos atende, Pai. Tem misericórdia de nós, porque o Senhor é riquíssimo. De nada o Senhor tem falta, Pai. E o Senhor distribui, Pai, liberalmente, Pai, aqueles que te pedem, aqueles que suplicam, aqueles que clamam, Pai, crendo, Pai, que o Senhor é galardoador, Pai, de quem te busca. Então nos atende, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia de mim, Pai, da Tua serva aqui, Pai, de todos os Teus servos que estão nos ouvindo agora, orando conosco, pedindo, Pai, intervenção do Senhor nessa causa, Pai. Seja de saúde, seja familiar, financeira, ministerial, Pai. Entra, Pai, com a providência nessa noite, para que essa vida, Pai,
vem estar de posse de vitória, Pai, contando seu testemunho, glorificando o teu nome, Pai, para que outros saibam, Pai, que a tua mão, Pai, ainda intervém na vida do teu povo, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus. Eu quero te pedir uma bênção, Pai, especial sobre a vida de cada ofertante que mantém esse programa no ar, Pai. Meu Deus, é maravilhoso o que o Senhor tem feito através da vida deles, Pai. Então te peço, honra eles, abençoa eles, Pai. Assim como eles têm te honrado, Pai. E levanta outros ofertantes, Pai, para colaborar nessa programação. Alcança todos. Nós consagramos esses equipamentos ao Senhor, Pai. E te pedimos que o nosso falar seja dirigido pelo Teu Espírito, Pai. De maneira que entre em todas as casas, Pai, que nos acompanham nessa hora. E que o Senhor possa falar, libertar, curar, direcionar, Pai. Trazer resposta, Pai. Desvendar mistérios e oráculos, Pai. Através do conhecimento da Tua palavra, Pai. É assim que nós te oramos, gratos ao Senhor, Pai. Crendo, Pai, que os Teus olhos estão sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tome posse aí do que você orou, porque eu tenho plena convicção que Deus atende, né? Essa semana passada e em outros tantos dias, né? Eu me recordo de situações que eu orei e Deus atendeu, né? Ele entrou com socorro, com providência, e muitos são os feitos do Senhor. E assim como Ele tem feito na minha vida, eu creio que na sua Ele vai fazer muito mais, né? Até esses dias a gente estava trabalhando lá na construção do centro de missões, e aí a previsão do tempo era tempestade, né? E aí começaram a se formar nuvens, e eu ergui a mão para o céu e falei, eu fiz, Senhor, sopra um vento diferente, faz essa nuvem ir para outro local. E as nuvens geralmente elas vêm da direção da praia, né? Do leste indo para o oeste. E aí quando eu orei, os meninos começaram a falar que a nuvem estava indo para o norte, na direção norte. E ali não choveu. E por muitos dias tem sido assim na construção. A gente pede ao Senhor que não chova, e Deus tem atendido a nossa oração e a gente tem construído, né? Para quem não sabe do que eu estou falando, a gente está construindo, né, o Centro Internacional de Missões, projeto muito antigo. A gente está muito feliz agora de ter pegado firme naquela construção, e também porque o Senhor levantou pessoas para nos ajudar, né? Porque sozinho a gente não faz nada, e a gente está construindo lá, estamos participando ativamente daquele trabalho, tem sido lindo. Eu já pedi para um membro lá da nossa igreja, um obreiro, para ele editar os vídeos, para que eu possa mandar para você que faz parte do Propósito dos 300, tá bom? Para você ver lá o desenvolvimento do primeiro tijolo até onde a gente está. O terreno é um pouco extenso, assim, para a nossa visão, né? Lógico que para outros ministérios e outras pessoas pode ser pequeno, mas já tem 500 metros quadrados, e para a gente murar todo aquele perímetro lá, tem sido um gasto alto, e a gente está murando, construindo a questão de esgoto também, e preparando já os pilares para fazer as primeiras lajes, né, do alojamento dos obreiros, do refeitório, né? A gente já preparou esse material e vai estar sentando lá. E a gente muitas vezes vai para lá à noite, porque a gente trabalha durante o dia, e quando a gente chega, a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente já vai marcando, e chega lá 7h30, né, 8 horas, e a gente vai até meia-noite, 1, 2 da manhã, e no outro dia vai trabalhar. Então tem sido um trabalho muito cansativo do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual tem sido muito proveitoso, porque a gente sai dali renovado espiritualmente, cheio de fé, cheio de graça, né? E a gente está trabalhando assim, né? Eu creio que toda obra séria, que tem compromisso com a pregação do Evangelho, com a pregação do arrependimento, com a pregação que expõe o pecado e busca realmente salvar o povo do pecado, tem esses embates, tem essas dificuldades, porque, como eu sempre falo, a gente tem mais tendência a buscar aquilo que dá prazer à nossa carne, né? E a igreja evangélica, ela descobriu isso, e as igrejas passam o ano inteiro promovendo eventos, né, de passeio, retiro, jantar, sorvete, pizza, show gospel e outras coisas, e o povo gasta muito dinheiro nisso, e a igreja arrecada muito, né? E esses pastores têm ficado ricos, mas todos os pastores que eu conheço, que são homens de Deus, a obra que eles fazem é uma obra de pregação do Evangelho para o arrependimento do pecador, e todos estão debaixo de muita luta. Eu tenho um pastor amigo
que ele já plantou 5 igrejas na África, e toda vez que ele está com um projeto na África, ele vai primeiro para os Estados Unidos para trabalhar lá, para ganhar em dólar, passa 3, 4 meses trabalhando, ganha em dólar, e o dinheiro que ele ganha, ele destina para a África. É assim que ele faz a obra lá, né? Ele não promove um show gospel, não promove isso. Então a gente também, da mesma forma, a gente está junto aqui com as pessoas que estão fazendo parte do Propósito 300. A maior parte do povo da nossa igreja também está fazendo parte. E a gente vai lá para dentro trabalhar, né? Os homens vão para lá, as mulheres ficam orando e a gente vai trabalhar. E assim tem sido feito. E eu louvo a Deus por isso, não reclamo, não acho ruim, eu acho bom, pelo contrário. Eu acho que isso é um diferencial entre uma obra séria e as brincadeiras que a gente tem hoje. Eu chamo de brincadeiras evangélicas, né? Tem muita gente que gosta de brincar e abre uma igreja para brincar. E a gente ali tem trabalhado de forma séria. E para quem não sabe o que eu estou falando, está ouvindo pela primeira vez, o centro de missões que a gente está construindo é um local onde a gente vai condensar, né, agregar todos os trabalhos que a gente desenvolve na igreja, desde a pregação do evangelho, da evangelização, que é o trabalho mais básico, até o atendimento psicológico, o atendimento de assistência social, né, atendimento básico de enfermagem, né. Nós temos enfermeiros na igreja, pessoas qualificadas que exercem essa profissão, temos psicólogos clínicos, né. Agora está chegando também assistente social, né. Então a gente também tem essa área, né? Não é só a pregação. Você prega para uma pessoa que está em condição de miséria e diz assim, você quer aceitar Jesus? A pessoa quer, pronto. Aí ela aceita, você ora e você diz assim, pronto, continue na rua mendigando, passando fome e nu, sem roupa. A Bíblia vai dizer em Tiago que você já está pecando. A Bíblia diz em Tiago, se você pode fazer o bem para alguém e não faz, só o fato de você fazer isso já é pecado. Então o Centro de Missões, ele é uma missão realmente integral, porque também lá nesse local vão morar missionários que vão atender as pessoas 24 horas. Essa é a nossa proposta. Porque eu, como pastor, já tive várias situações de madrugada que eu saí para atender pessoas e expulsar demônio mesmo, na madrugada. E de madrugada você não tem nenhuma igreja aberta, né? A hora do suicídio é na madrugada, missionário. Uma vez eu me deparei com uma jovem que ela se jogou na frente do carro que eu estava dirigindo. Sorte que eu vinha tão devagar que não tinha nem condições, era mais fácil ela atropelar o carro do que o carro atropelar ela. E ela se jogou ali, estava com um rapaz, estava eu e 2 irmãos, nós paramos o carro e começamos a atender ela. Ela queria se matar, o relacionamento dela tinha acabado, uma jovem muito nova, e ela queria tirar a própria vida por conta daquilo. E ali eu comecei a trazer uma palavra para ela. E a palavra de Deus acalmou aquela moça de uma forma sobrenatural, porque ela estava transtornada na madrugada, e era quase 2 horas da manhã, a gente ia na casa de um pastor amigo nosso, e ela se jogou na frente do carro, ali perto daquela loja Avan, que tem ali em Água Fria. E ali ela se jogou na frente do carro e a gente ajudou ela. Então, muitas situações, como pastor que eu já me deparei, são na madrugada. Então, o Centro de Missões vão ter missionários que vão atender na madrugada, vai ter assistência social, atendimento psicológico gratuito, atendimento básico de enfermagem, né? E tem a pregação do evangelho, e tem os trabalhos que a gente desenvolve de evangelização de mídia, né? Como por exemplo, aqui é a rádio. Aqui na rádio, eu tenho que sair de João Pessoa para vir aqui para Santa Rita, para poder transmitir o programa para vocês. Só que lá está sendo construído o estúdio, né? Vai ser construído o estúdio, e a gente vai transmitir de lá. Vai continuar na 100.5 o programa, mas vai transmitir de lá. E vamos ter os programas que a gente quer, que a gente já tem pauta, que a gente já tem tudo organizado para o RBT Plus, para você poder ter programação semanal na sua televisão, né? Em vez de você estar assistindo novela e um monte de porcaria que tem, você vai ligar a sua Smart TV lá e você vai assistir a gente lá no RBT Plus ao vivo, porque a gente vai ter um estúdio para fazer isso, né? A gente já tem equipe, já tem equipamento, já tem pauta para os programas, só não tem o local ainda, está sendo construído lá. Então, é um local completo, onde vai ter o salão de cultos também para você congregar com a sua família, né? É um local de batismo lá, para as pessoas se batizarem. Não vai precisar ir para a praia, cachoeira, como eu faço. Eu não gosto de batizar ninguém em piscina, eu gosto de locais assim natural. A gente tá com um projeto lá para construir uma fonte natural, uma cachoeira artificial, para batizar as pessoas lá. Então é uma estrutura que a gente está montando pela fé, completa, que vai agregar tudo. Desde 2006 que a gente tem vários trabalhos missionários,
E graças à missionariedade estar aqui, que nós temos os vídeos gravados disso, né? Porque para onde eu ia, ela ia com a câmerazinha digital na época, porque não tinha celular que filmava, e com aquela câmerazinha digital dela, ela registrava tudo que ela estava presente, né? E a gente está preparando tudo isso para fazer um grande vídeo para quando inaugurar lá o Centro de Missões, você ir lá, estar com a gente, se congratulando, glorificando a Deus e podendo se alegrar com essa história missionária, né? Que é o que falta hoje, né? Hoje a gente escuta muito sobre culto de missões, não sei o que de missões, e a gente não vê a missão que as igrejas fazem, né? A gente fica procurando as missões. Eu cresci numa igreja que sempre tinha culto de missões, e na minha visão, o culto de missões era só bandeira da África, da China, da Índia, nas paredes, e todo mundo normal, um culto normal. Esse era o culto de missões, né? E dizia assim, um departamento de missões da igreja. A igreja nem evangelizava, a igreja que eu congregava nem evangelizava. É tanto que eu conhecia a missionariedade por causa do evangelismo, porque eu chamei a igreja para evangelizar, ninguém queria ir, e eu orei a Deus, fiz, Senhor, ninguém dessa igreja quer evangelizar. E Deus me deu estratégia de ir nas igrejas próximas, chamar pessoas para evangelizar comigo. Foi aí que eu fui abençoado e conheci a missionariedade, né? Numa tarde, até me lembro até hoje, quando eu fiquei na porta lá da igreja dela, e ela chegou com as irmãs lá, eu expliquei a situação, e elas vieram evangelizar, e o resto é história, né? 16 anos juntos. E é assim que Deus faz as coisas em nossas vidas. Quando a gente se dedica à obra do Senhor, a gente coloca o coração na obra, Deus ele começa a abençoar a gente. E Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, missionário, verso 19, que a gente não deve juntar tesouro aqui na terra. Porque tudo que tem aqui na terra é perecível. Qualquer coisa da terra é perecível. Tudo é perecível. Um carro é perecível, né? O dinheiro perece, ele perde valor no mercado. O ouro, a prata é perecível. Hoje existe valor agregado em ouro e prata. Amanhã pode ser que as pessoas mudem e o valor do ouro não seja mais agregado ao ouro, né? A comida perece. Teu corpo perece. E Jesus fala, não junte nada onde perece. Ele disse, junte tesouros no céu. Porque lá não perece nada. E ele disse, aonde estiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Onde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, quando a gente aplica o coração da gente na obra e ali é o nosso tesouro, Deus ele acrescenta a gente não só na glória, mas aqui nessa vida também, né? E a missionariedade foi um desses acréscimos na minha vida e acredito que também ela pensa da mesma forma a meu respeito. Então, muitas vezes você que está em casa aí me ouvindo, você é uma pessoa solitário, não tem uma pessoa para estar com você, um cônjuge, enfim. E às vezes a pessoa fica desesperada, né? O tempo vai passando, a idade vai avançando e você não consegue ninguém. Você não consegue um namoro, um noivado, uma coisa. E fica desesperado e às vezes fica orando e às vezes vai em outras igrejas atrás disso e você não consegue. E pelo menos eu vou falar de mim. Quando eu me converti, eu tinha uma namorada que era do mundo e eu tive que deixar ela. E quando eu me converti, eu nunca fiquei atrás de um relacionamento. Meu coração eu lancei dentro da obra, de estar buscando a Deus, né? E aí eu conheci a missionariedade, que tem sido para mim uma bênção, tem sido para nossa família uma bênção, e para você que está em casa, que escuta ela aqui, ela também tem sido uma bênção para você, né? E eu vejo homens, né? Eu falo isso porque eu atendo homens também, e vejo homens que ficam desesperados atrás de uma pessoa a qualquer custo, mas são homens que não pensam na obra de Deus, né? E sempre vão arranjar mulheres que vão lhes trazer problemas. Da mesma forma, as mulheres que também estão nessa condição e vão procurar homens e nunca vão arranjar homens que sejam bons maridos e bons pais, consequentemente. Porque o homem que vai ser bom para você é o homem que é fiel a Deus. Se você é uma mulher, você tem que pensar assim, qual é o homem bom para mim? O homem bom para você não é aquele que anda tatuado, com a blusinha apertadinha, entendeu? Enfim, o homem bom para você é aquele que vai ser fiel a Deus. Esse vai ser bom para você. E a mesma coisa para os homens. A mulher boa para você é aquela que é fiel a Deus. Então a gente tem que lançar o coração na obra. Quando a gente lança o nosso coração na obra, Deus começa a efetivar coisas em nossa vida. Então, o Centro de Missões é isso, né? Tem uma história. Essa obra começou em 2011 e a gente perdeu o terreno, a gente comprou uma incorporadora, não pagou na época, perdeu. E depois recomprou o terreno em 2020, né? E aí começou a construir esse ano, depois de muita luta. E eu quero que você faça parte, né? Como muitos irmãos aqui na rádio estão fazendo parte. E não só da rádio, mas também outros irmãos, que é o Propósito dos 300, que são 300 pessoas que vão doar R$300 uma única vez. E aí você diz, pastor, eu quero tanto fazer parte, mas eu não posso. Não tem problema, porque esse propósito vai durar enquanto a gente está construindo.
E tem pessoas que não tinham condições e foi fazendo parcelado, de 50, 50 reais, de 100, 100 reais. Teve gente até que passou no cartão de crédito e dividiu em 10 vezes o propósito. Só para estar colaborando, né? E vocês que conhecem a caminhada da gente, o ministério, vocês sabem que a gente nunca pediu nada assim, nunca fez nada desse tipo. E algo especial, e algo tão especial, que eu já falei com o pessoal lá, a gente vai colocar uma pedra lá na frente do Centro de Missões, e nessa pedra vai estar gravado o nome das 300 pessoas como memorial que colaboraram com essa obra. Então faça parte. E aí você me diz assim, pastor, como é que eu posso fazer parte? Eu estou ouvindo do YouTube e eu sou de outro estado do Brasil. Você fala com a missionária Dalit no WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834, 839-9105-6834, esse é o número, você fala com ela e diz, olha, eu quero fazer parte desse propósito. E você pode fazer até com mais. Tem pessoas que ouvem que têm condições de fazer mais. Né? Tem pessoas que chegaram lá, deu R$1.000 de uma vez só, porque tem condições de fazer mais. Né? Então você pode falar com ela. Anote o número 83, que é o DDD da Paraíba, né? 83, e o número é 99105-6834. 839-9105-6834. Você fala com ela, diz que quer fazer parte desse propósito, e ela vai te explicar. Né? Você pode fazer do jeito que você quiser. Enquanto a construção estiver acontecendo, você vai poder fazer parte, e todo esse dinheiro é revertido para material. Né? E você que está ouvindo, que quer ajudar com material também, você pode fazer como outras pessoas têm feito. Né? Tem uma irmã da nossa igreja que ela disse, pastor, eu quero fazer um propósito para doar 1.000 tijolos. E aí ela fez, e ela disse, agora eu quero fazer outro propósito. E assim vai sendo feito, assim vai sendo feita a obra. Você não precisa fazer show gospel, você não precisa chamar artista que já se prostituiu, que já casou 10 vezes para estar no púlpito da sua igreja, para atrair gente, para tirar dinheiro. Você não precisa colocar pregador que prostitui a palavra, vendendo a pregação, cobra para pregar. Você não precisa fazer nada disso. Você pode ser honesto, você pode ser sincero e falar para as pessoas qual é o propósito, apresentar e orar, e o Senhor, o Espírito Santo, vai convencer as pessoas como tem convencido. É assim que a obra é feita, é esse tipo de obra que Deus aprova e é esse tipo de obra que recebe galardão da parte de Deus. Toda essa parafernália gospel que você conhece, você pode até gostar de participar, você pode até comprar ingresso, comprar camisa para ir, mas Deus não aprova quem faz, quem está no púlpito lá em cima e nem você que vai. E eu acho que para você que vai, o juízo vai ser maior do que para quem faz. Né? Porque tem muita gente que conhece a palavra, sabe o teor da palavra, o caminho da palavra, sabe que isso não tem nada a ver, mas ainda assim são pessoas que procuram matar a consciência para fazer parte disso. Então o juízo para você que faz isso, Deus está falando com você agora, né? Você está sentindo? Isso mesmo. Vai ser maior do que para quem promove. Quem promove já está em treva, está perdido. Todos esses pastores, apóstolos, bispos, missionários que promovem esse tipo de coisa, essas pessoas já estão condenadas. Aí você pode ficar chocado. Ai meu Deus, mas aquele grande pastor está condenado. Está na Bíblia. Quem transformou a palavra, os dons, quem transformou aquilo que Deus nos concede em dinheiro, já está condenado. Você não ouviu o que Pedro disse para o homem que queria comprar o Espírito Santo? É a mesma coisa que esse povo faz. Se a palavra que eu recebo para pregar aqui é Deus que me dá, de graça, como é que eu vou cobrar de vocês? Hã? Por isso que eu comecei esse programa aqui, pagando os horários de rádio do meu bolso. E hoje vocês me abençoam para que eu possa pregar, vocês abençoam para que a gente possa pagar a rádio. Vocês fazem parte. Eu tenho pessoas aqui que ofertam há anos. Há anos aqui temos o irmão Márcio, que é taxista aqui, faz muito tempo que ele está com a gente. Irmã Carla, irmã Patrícia, a irmã Lúcia daqui de Santa Rita. E tem outras tantas pessoas aqui que eu não posso nem ficar citando aqui. A irmã Severina, a irmã Penha. É tanta gente aqui que eu não posso nem ficar citando que, tipo assim, eu posso ser injusto e esquecer um monte de gente aqui que oferta. A gente tem gente que parou no meio do caminho, e eu agradeço também os que pararam no meio do caminho, não sei o motivo, mas eu louvo a Deus pelos que continuam, né, sendo fiéis. Então, eu não estou cobrando pela pregação aqui. Se ninguém pagar para a rádio estar no ar, eu continuo pregando, eu pago do meu bolso e continuo pregando, como é na igreja. Falei várias vezes na igreja, eu digo, gente, eu não dependo do dízimo de oferta de vocês para estar pregando, não. Por isso que eu prego o que vocês não gostam de ouvir. Eu prego o que está na Bíblia. Então não adianta vocês ficarem sentados de cara feia olhando para mim. É melhor vocês levantar e ir embora, porque eu não dependo de vocês para pagar o aluguel desse prédio.
Eu não dependo de vocês para nada, depende de Deus. Deus me abre as portas, eu trabalho, pago o prédio, pago o aluguel e venho para cá pregar o que está na Bíblia. Por isso que eu digo a maioria dos pastores, quer ser um pastor de verdade? Trabalhe para que você não dependa de oferta da igreja. Porque muitos pastores, como dependem de oferta, aí sabe que tem aquela pessoa, aquela outra que está errada no pecado, aí você tem que pregar o que ele gosta de ouvir, porque senão ele vai embora da igreja e você fica passando necessidade. Mas quando você prega, faz igual eu faço. Eu digo assim, quando eu vejo o povo de cara feia, não quer ouvir a palavra de salvação, eu digo, não convidei nenhum de vocês que estão aí sentados nessas cadeiras, não depende de vocês para pagar o aluguel. Nessa hora o povo chega rei os dentes, doido para me crucificar. Não convidei vocês, não depende de vocês para pagar o aluguel. Vocês de cara feia, eu sorrindo, vou continuar pagando, vou continuar pregando. Quero ouvir? Pronto. A pessoa não gosta. Então a gente tem que fazer o que Jesus fazia. Pedro chegou para Jesus lá em João capítulo 6 e disse, Senhor, a palavra que o Senhor está pregando está dura, o povo não está gostando de ouvir. Aí Jesus disse, tu não quer ir embora não? Pode mandar eles embora e tu pega esses 11 aí e leva contigo. Por quê? Porque Jesus não depende deles para pregar. E João Batista pregando, que coisa linda. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da condenação vindoura? Esse é o evangelho da Bíblia. Esse foi o evangelho que me converteu. Foi o evangelho que disse para mim, você está errado, você está no pecado, e no caminho que você vai para o inferno. Aí eu me converti. Não foi não chore, tá chorando por quê? Tudo que você já pediu a Deus está vindo. Não, você está errado. Esse é o evangelho. Então vamos avançar, gente, nessa boa obra. Vamos fazer essa boa obra. Você que quer fazer parte do Propósito 300, faça. Você também que não quer fazer, não faça. Você que se sentiu tocado, é Deus falando com você para fazer, né? Você reclama tanto, né, que as igrejas estão erradas. Quando aparece uma certa, aí você reclama também. Então o que é que você quer da vida? Faça propósito, faça parte. Tá bom? Esteja conosco nessa obra que está avançando. E breve, o pessoal estava até comentando ontem lá, a gente trabalhando. Breve nós teremos a 5ª vigília do clamor, vai ser lá. O pessoal disse, pastor, não faça mais vigília em Candeão, não. A 5ª vigília do clamor vai ser aqui, no Centro de Missões. Tá bom? Então, é isso aí. Recados dados, né, missionário? A gente vai avançar aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, tá? O caso aqui é interessante, é de libertação. E eu quero que você acompanhe com atenção. E quero agradecer a vocês que atenderam o meu chamado, né? Eu senti que o pessoal não estava comentando lá no canal do YouTube. Eu disse, gente, comenta lá. E quando foi agora nesse último vídeo aí, choveu de comentários, já vai em 80 comentários lá, né? O canal é pequeno, né? Então 80 comentários são muitos comentários lá. É um canalzinho pequeno que a gente tá começando a organizar. Quando o estúdio estiver pronto, aí sim, o canal vai voar, vai decolar, porque vai ter muita programação e você vai estar sendo abençoado, né? Então, fica aí com a gente nesse quadro Socorro Vem do Alto aqui que tá interessante. E quero convocar de novo você que está inscrito lá no nosso canal do YouTube. Comente lá. Sempre que eu posso eu leio. E o pessoal comenta muita coisa boa. Você que não viu os comentários da semana passada, entra lá no canal, pega o vídeo da semana passada e vá lá e comente também, tá bom? Interage lá com o pessoal, tem sido uma benção. Tá certo? E você que está em casa que nunca ouviu a gente, tá dizendo, e qual é o canal para me inscrever? É o RBT Plus. RBT, não é RPT não, viu? RB de bola, RBT Plus. Escreve isso aí. A primeira opção que aparece, você vai lá, se inscreve, tá? E vai estar acompanhando, porque tudo que é ministrado aqui vai sendo gravado e colocado lá, tá certo? Então, pessoal, sem mais delongas, vou soltar aqui a vinheta e a gente vem aqui, coloca o som do quadro Socorro Vem do Alto e em seguida a gente vem com a resposta. Fique aí com a gente. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, pastor e missionária. Gosto muito da programação, tenho sido muito edificado e já aprendi muita coisa na área de libertação através das suas ministrações, porém estou precisando de uma orientação específica, porque fui colocado à frente de uma obra, numa zona rural. Nessa localidade tem muita gente que se envolve com magia e invocação de espíritos, por isso quase todo culto manifesta um visitante. Daí a gente ora, faz a libertação e ajuda as pessoas. Tem sido muito gratificante ver Deus operar dessa forma. Contudo, tem a esposa de um irmão que a gente já jejuou, orou com imposição de mãos, fez campanha de oração e nada acontece com ela, nada muda, nenhum espírito se manifesta, porém ela só piora.
O marido dela relatou que ela tem surtos noturnos, quebra as coisas dentro de casa, quando está sozinha espanca os filhos, xinga, amaldiçoa, diz que vai tocar fogo na casa com todo mundo dentro. Ele até falou que ela tem o traído com vários homens da localidade. Ela é visivelmente endemoniada, pastor. Ela tem um semblante transtornado. O marido dela vive pedindo oração. Semana passada ele pediu socorro e eu fui até lá com 3 obreiros expulsar o mal que estava agindo nela, pois ela estava totalmente descontrolada, quebrando tudo. A gente orou forte, mas nada aconteceu. É algo muito esquisito, pois tem gente lá que nem parece ser tão carregado quanto ela, e quando nós oramos os espíritos se manifestam e saem, mas ela, que é visivelmente carregada, nunca se manifestou para ser liberta. Tem algo específico que está faltando a gente fazer para libertar essa alma? Amém. Tá aí a questão do nosso querido irmão obreiro, ministro de Deus, né? Eu fico muito feliz quando a gente recebe perguntas, né, de obreiros, enfim, de ministros, pastores, que escutam, que participam, né? Inclusive, até o pastor Fernando, saudade dele. Um abraço para o meu amigo, pastor Fernando da Assembleia de Deus, que sempre nos escuta, que é ofertante da programação e que também faz parte do Propósito 300, ele e sua filha Cristiane, né? Quero abraçar a família toda deles, né? E todos os demais que estão nos ouvindo agora. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é que, por exemplo, expulsar demônio não é libertação, tá, gente? Expulsar demônio não é libertação, porque às vezes a pessoa, ela, por exemplo, lá no culto da igreja, né, aconteceu já isso, assim. A pessoa leva um parente que sabe que ele tá com algo maligno na vida dele, e aí a gente ia, orava, o espírito manifestava no corpo daquela pessoa, a gente expulsava, e a pessoa pensava assim, graças a Deus, houve a libertação. E aí depois dali a pessoa às vezes ficava pior. Então, expulsar o demônio não é libertação em si. Se você observar, na maioria das localidades que Jesus chegava, segundo os evangelhos, ele expulsava muito demônio de muitas pessoas. 75% do ministério de Jesus, descrito nos evangelhos, é curando pessoas doentes e expulsando demônios. Mas você observa que aquelas pessoas que ele expulsava o demônio, raros eram os casos de pessoas que acompanhavam o Senhor novamente. Ou seja, a maioria ficou endemoniada de novo. Por exemplo, Maria Madalena, o evangelho é bem claro em dizer que o Senhor expulsa 7 espíritos dela, que ela tinha 7. Ela acompanhou o Senhor, né? Mas quantas pessoas que tinham situações até piores que ela e que não acompanharam o Senhor, né? Você vê que o homem que tem uma legião, está lá em Gadara, que o Senhor expulsa o espírito dele, missionário, ele quer seguir o Senhor. Aí Jesus disse, não, você vai ficar aqui e vai contar para os seus tudo que Deus lhe fizera. E aí ele realmente fica, e é tanto que quando Jesus volta para Gadara, na primeira vez que Jesus expulsa o demônio dele, Jesus é expulso literalmente da cidade pelos moradores, porque os demônios entram nos porcos, e vocês sabem que os porcos se precipitam do despenhadeiro, 2.000 porcos, e o pessoal fica chocado porque eles nunca viram aquilo, e aí eles vão expulsar Jesus, né? E Jesus vai embora, Jesus não insiste. Não tem essa coisa de você ficar insistindo, por favor, eu queria Jesus. Não, Jesus foi embora. Mas só que quando Jesus deixa o gadareno lá, o povo chama ele de gadareno, né? Que ele volta, todo mundo quer Jesus na cidade. Quando Jesus já está chegando no barco, o povo já está correndo atrás dele. Porque ele realmente se tornou um evangelista, né? Ficou evangelizando naquela localidade. Então, a primeira coisa que eu abordo aqui para vocês é que expulsar demônio não é libertação. Então, não é porque você expulsou um demônio ou outro que a pessoa foi liberta. Mateus capítulo 12 vai trazer uma lição, missionário, muito clara para nós, que é o próprio Jesus dizendo que quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Ele não encontra o espírito e diz, eu vou voltar para minha casa de onde saí, que a casa é o corpo da pessoa. E diz que ele volta e encontra a casa vazia e leva mais 7 espíritos piores do que ele para aquela pessoa. Ele diz que o último estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Então, por isso que quando uma pessoa tem um demônio expulso dela, que é expulso, você vai lá e expulsa, e que aquela pessoa ela não toma posse da palavra de Deus para ficar cheia do Espírito Santo, os demônios voltam para ela. E ela fica pior, então ela se desvia, ela fica pior. E ela vai fazer coisas piores do que ela fazia quando estava antes no mundo, né? Então esse caso aí que você expulsa de uma pessoa, de outra, essas pessoas não foram libertas. Esse é o primeiro passo. Expulsar demônio é libertação, é exorção. Você expulsa, está expulsando,
está exorcizando, tirando algo. Mas aí, a libertação mesmo é o que está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é conhecer a verdade? Não é você conhecer meia dúzia de versículo bíblico. É você conhecer a palavra de uma forma profunda. Por exemplo, você vai ver o verbo empregado na Bíblia, quando fala assim, entre um homem e mulher, diz, fulano conheceu fulana. O que é conheceu? É quando ele teve uma intimidade com ela, né? Então, quando fala, conhecereis a verdade vos libertará, é você literalmente ter intimidade com aquela palavra, de maneira que ela está entranhada em você, você pratica ela. Essa é a libertação. Não é você ir para um curso de teologia, essa baboseira toda, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a intimidade da palavra. Assim como você tem intimidade com a mulher e está casado com ela há tantos anos e vive com ela, pronto. É você viver com a palavra. Digamos que essa mulher seja a palavra. Pronto, é isso aí. Então, essa é a libertação. E isso é processual. Isso leva tempo, né? Até hoje, digamos assim, eu estou me libertando. Porque tem hábitos que a gente tem que são muito graves, hábitos pecaminosos, que vai colocar a gente dentro de cativeiros, preso a espíritos. E tem outras coisas que não são tão graves assim, mas que não deixam de ser coisas ruins para nós. Paulo vai dizer que todas as coisas, elas são listas. Porém, nem todas convêm a um cristão. Então, essas coisas que não convêm, quando a gente vai abandonando elas, também é a libertação missionária, entendeu? Por exemplo, você perguntar assim para mim, pastor, uma mulher, né? Colocar um batom na minha boca é pecado? O batom, ele é um produto, né? Eu não sei se tem alguma coisa biológica, uma espécie de cera. Aquilo não pode ter pecado na cera. Ou seja, o batom é pecado? O batom não é pecado. O batom é uma cera vermelha ou de qualquer coisa que você põe na boca. E o pecado está na intenção de uma pessoa que bota pensando em algum tipo de coisa. Então tem mulheres que de fato pegam um batom e põem um batom na boca de uma forma que ela queira mostrar a sua boca para os homens e atrair os homens. E tem mulher que realmente não tem esse pensamento e usa isso só por hábito, porque desde criança aprendeu isso. Então, por exemplo, é lícito ela usar? É lícito. Porém, eu acredito que não convém uma mulher de Deus chegar e meter uma coisa vermelha daquela na boca, né? E pôr aquilo ali, por uma série de motivos. Eu acredito que não convém uma mulher de Deus fazer aquilo ali. E com o tempo que ela vai tendo a prática da palavra, que ela vai se debruçando na palavra, vai conhecendo a palavra, vai caminhando com a palavra, ela diz, eu não tenho necessidade de usar isso. Por exemplo, a missionariedade, ela é linda, ela é maravilhosa. Ela não precisa usar batom. A missionariedade tem um monte de coisa que ela não usa, e ela é linda, maravilhosa. E ela não usa nada, e eu acho ela bonita assim desde que eu conheço ela, desde que eu namoro com ela, né? E ela nunca usou essas coisas assim, os adereços. O que me atraiu nela não foi ela pintar uma sobrancelha, botar um cílio maior, botar um batom vermelho, um gloss na boca. Não foi nada disso, né? Eu penso que o homem que procura esse tipo de coisa na mulher, ele não quer uma companheira, uma amiga para caminhar com ela até o fim da vida. Ele quer a carne daquela pessoa. É como se fosse no açougue. Eu quero aquela carne para assar, entendeu? Ele quer carne. Entendeu? E não venha me dizer você que uma mulher que não põe esse adereço, ela é uma mulher desorganizada. Que não tem nada a ver. Né? As mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida são as pessoas que não usam isso. Que não precisam desse tipo de coisa. Né? Então, também não estou querendo convencer você que está em casa a fazer o que eu estou dizendo. Né? Eu só estou explicando para você que existem vários hábitos que são lícitos para nós, mas tem coisas que não convém. Assim como, por exemplo, eu sou um homem, aí eu vou numa academia malhar, e ficar todo forte, e aí eu vou começar a ir pra igreja com blusas que ficam apertando em mim e chegar ali. Tipo, isso não é conveniente para um crente. E eu acho que um homem que faz esse tipo de coisa, ele quer chamar a atenção das mulheres, né? O coração de uma pessoa que faz esse tipo de coisa não tá limpo diante do Senhor. Então a libertação é isso, gente. A libertação é porque missionário, o povo só associa libertação com o demônio. Então toda vez que expulsar um demônio foi libertação. Quando expulsar não é, não. Expulsar o demônio é exorção. Libertação é quando a pessoa começa a aprender a palavra e praticar ela. Entendeu? Por exemplo, eu era viciado em futebol. Jogava futebol, assistia futebol. Tudo na minha vida era futebol. E depois que eu me converti, ainda teve essa coisa de futebol na minha vida. Só que depois, com a prática da palavra, o convívio com a palavra, caminhando com a palavra, casando com a palavra, eu comecei a ver que isso não era conveniente para mim como homem de Deus. E aí fui me libertando disso. Né? Uma coisa que me dominava tanto como era o futebol, não me dominou mais, assim como a bebida, né? Assim como os palavrões.
Eu nunca vi uma pessoa que chamava tanto palavrão quanto eu. Você está em casa pensando aí, dizer, cara, duvido, não parece. O pastor Josué chamava palavrão, chamava muitos palavrões. E eu pensava assim, na minha cabeça, uma das coisas mais difíceis para eu largar quando eu me converti vai ser o palavrão. E foi uma das coisas mais fáceis. Com 3 semanas de crente eu não tinha mais palavrão, né? E aí hoje eu conheço pastores que chamam palavrão. Então assim, a libertação de fato é isso. É a primeira coisa que a gente precisa compreender. Então no caso dessa mulher, dessa irmã que está sendo levada para a igreja, né? Não é o fato de que vocês não estão expulsando um demônio dela que não incorpora ali, que vocês não veem a coisa lá, não significa que ela não está sendo liberta, né? Mas também há evidências que ela não está sendo liberta, que ela continua praticando o pecado. Aí é uma esfera mais profunda, que eu vou estar abordando no segundo ponto aqui, que eu vou falar. Mas o que eu quero que fique claro para todo mundo é que nem sempre que se expulsa um demônio é libertação, porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui para passar para missionalidade. Tipo assim, já expulsei demônio de um monte de gente, e a maioria das pessoas que expulsei demônio, missionário, ficaram piores, porque voltaram para a vida que vivia. Entendeu? Um ou outro, assim, que eu expulsei, que continuou na fé e que de fato foi liberto. Mas a maioria mesmo, continuou a vida que vivia de pecado e foi ficando pior, né? Então, o primeiro ponto que eu abordo é para a gente saber fazer essa diferença entre libertação e o que é expulsar demônio, o que é exorção, libertação e exorção, tá certo? Amém, glória a Deus. Eu vou ler aqui um texto que se encontra no livro de Lucas, acredito que muitos conhecem essa passagem, capítulo 13, versículo 10, que fala a respeito da cura de uma mulher enferma, que diz o seguinte: Ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente endireitou-se e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nestes dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Irmãos, aqui eu quero fazer assim, um comparativo entre duas classes, né? A primeira é da mulher encurvada, que, segundo o relato do Senhor Jesus, ela vinha presa por esse espírito há 18 anos. Então, entende-se que ela estava possessa, endemoniada, né, cativa. E a gente também viu aqui um grupo de pessoas que o próprio Jesus também se referiu a eles como hipócritas, né, que eram aqueles fariseus que quiseram pegar Jesus ali, atrapalhar o que Jesus estava fazendo, motivado pela inveja, né? E a questão que fica aqui quando Jesus ele chegou no templo, que ele foi libertar as pessoas, só quem se manifestou ali no caso e de quem Jesus expeliu o demônio foi da mulher encurvada. E os hipócritas, né, os fariseus a quem Jesus se referiu, eles não ficaram, eles não se manifestaram, eles não caíram possesso, eles não reviraram os olhos, mas a questão Jesus chamou ela de filha de Abraão e chamou eles de hipócritas. E a questão que fica, a dúvida que fica eles tinham demônios ou não tinham? Eles estavam possessos ou não estavam? Eles estavam sendo instigados por quem para querer atrapalhar o que Jesus estava fazendo? Então, a gente fica pensando assim, se ela se manifestou e eles não se manifestaram, eu imagino assim que eles andavam limpos, que eles se vestiam bem, que eles falavam bem, que eles sabiam a hora de falar, de não falar. Eles tinham toda uma liturgia. Eles conheciam as Escrituras, só que Jesus não chamou eles de filho de Abraão. Eles não eram filhos de Abraão. Agora, o que é que eles têm, na verdade? Eles têm um coração entregue ao diabo, deliberado para o diabo. Assim como Judas, ele também não se manifestou.
Então, a gente observa que existem pessoas que elas estão ali voluntariamente servindo ao diabo. É como se o pensamento delas fosse igual ao de Satanás. E eles vivessem unidos em um propósito. E por que eles iriam se manifestar? Porque quando você observa o seguinte, se você vê uma casa fechada há muito tempo, você abre aquela casa e liga a luz. Então, todos os bichos que tiverem ali, eles vão correr, eles vão fugir, eles vão querer ir embora, porque a luz chegou. Só que tem pessoas que elas gostam dos bichos, então elas vão ficar ali com aqueles bichos, os bichos não vão sair da casa dela. E porque elas não vão deixar a luz entrar. Então, a mesma coisa é nesse caso aqui. Jesus estava ali, a própria libertação estava naquele lugar, a luz do mundo estava ali. E por que ele só libertou aquela mulher que estava presa há 18 anos e não libertou os outros? Porque que o poder do Senhor, ele só foi manifesto na vida daquela mulher e não foi manifesto na vida deles. E aqui fica a questão, o irmão perguntou, será que a gente está com pouco poder? Será que a gente está com pouca unção? Será que a gente precisa de orar mais, de jejuar mais? E o que era que Jesus poderia fazer mais se ele é o próprio Jesus? Então por que Jesus não foi suficiente para aqueles fariseus? Mas ele foi suficiente para aquela mulher. E é tanto que eles ficaram envergonhados, mas todo mundo que acompanhou aquela cena ficou glorificando a Deus, maravilhado pelos feitos que o Senhor promoveu. Então, fica muito claro e evidente que é o seguinte, algumas pessoas, elas estão cativas. Elas estão cativas porque elas não tiveram a oportunidade ainda de ouvir a palavra do Senhor. É tanto que essa mulher, ela estava no templo. Ou seja, ela estava procurando alguma coisa da parte de Deus, mas ela não estava encontrando. Por isso que Jesus chamou ela de filha de Abraão. Ela estava cativa, mas ela estava cativa porque a luz ainda não tinha chegado. Mas quando a luz chegou, foi suficiente para Jesus chamar ela pelo nome e transformar a vida daquela mulher. Agora, aqueles homens ali, a luz chegou, mas eles, em vez de quererem agora se curvar diante de Jesus, eles quiseram algum modo de prender Jesus, de colocar Jesus em um estreito ali, de perturbar o que Jesus estava fazendo. Então, a grande diferença aqui não é o ministro, se ele tem poder ou não, mas são as pessoas que estão ouvindo, se elas vão abrir o coração para Jesus ou se elas vão querer atrapalhar o evangelho, né? Então, para o irmão que mandou a dúvida, não está lhe faltando poder, não está lhe faltando unção, não está lhe faltando jejum. Mas a palavra de Deus e a libertação, ela só vai ser manifesta no coração daqueles que quiserem. Glória a Deus, como eu gosto desse programa e como eu gosto do quadro Socorro Vem do Alto, né? Eu tava pensando aqui agora, às vezes o ouvinte vem para cá com a nuvem, né, densa de trevas na mente dele, às vezes até vivendo um conflito interno, né? Será que eu não tenho poder? Será que eu não estou orando? E a gente abre a Bíblia aqui, o Espírito Santo, ele desvenda tudo de uma maneira tão clara que até as crianças que nos ouvem, né, elas compreendem, né? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou até continuar aqui na caminhada aqui da missionária aqui, no texto de Lucas, né? E aí eu vou revelar um mistério aqui para vocês. Preste atenção no seguinte. Ali era uma sinagoga. O que é a sinagoga? Vou ser bem popular aqui. Era uma igreja da época, né? A igreja dos judeus. E o que é que tinha ali? O príncipe, os ministros de lá, né? Vamos dizer assim, o alto clero. E tinha quem? As pessoas que iam para lá ouvir a lei. E quem pegava a lei e trazia para o povo eram os maiorais. E essa mulher, o que se sabe é que as mulheres nem podiam ficar lá no meio dos homens, tinha que ficar na parte mais de trás ainda. E aí Jesus, ele vai e entra, vê essa mulher encurvada, corcunda, né? Como o pessoal fala. E chama ela para o meio e diz que há um espírito de enfermidade nela, que quando o Senhor chama, que ele impõe as mãos, ela imediatamente fica ereta, está normal, o espírito sai dela, ela é liberta. E por que houve essa libertação com essa mulher? Por que esse espírito foi identificado e foi arrancado, né? E como o missionário falou, será que não tem espírito nos outros que estavam fazendo aquilo ali? É aqui que entra o segundo ponto que eu quero falar. Existem espíritos que se manifestam, existem espíritos que não se manifestam. Aí vai responder ao obreiro, ao varão, o ministro que enviou a pergunta. O que é que está faltando? Unção, poder? Não. É porque existem espíritos que se manifestam e tem espíritos que não se manifestam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Tem pessoas que têm um grau de inveja tão alto, de malignidade, que elas têm esse espírito nelas.
são pessoas que elas se sentem mal por qualquer conquista de uma pessoa próxima. Elas têm aquele demônio, aquele espírito possuindo elas. E se ela vê uma pessoa com um celular, um carro, uma moto, uma roupa, um penteado no cabelo, uma coisa assim, qualquer coisa que seja, aquela pessoa, ela se sente profundamente mal com aquilo e ela manifesta um olhar terrível de inveja, onde ela vai lançar realmente uma força diabólica para que o carro daquela pessoa quebre, para que aconteça qualquer coisa com ela. E aquela pessoa tem espírito. Mas se chegar alguém e orar com a mão imposta naquela pessoa, não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Porque não vai acontecer nada. Porque quando você se voluntaria para o mal, você não vai ser liberto. Você não vai ser considerado uma pessoa que está dentro de um cativeiro. Quando você se voluntaria. Como assim? Por exemplo, bota uma placa numa empresa. Precisamos de voluntários. Por exemplo, as eleições, né? A pessoa que vai ser mesária lá na eleição, ela é voluntária. Ela não vai ganhar nada por isso, ela é só voluntária. Ela fica lá, né, como voluntária, e tem tantos serviços voluntários. Então, o que é se voluntariar? É você decidir trabalhar de graça para uma coisa. Então, quando uma pessoa se voluntaria para o pecado, para a prática do pecado, ela está se voluntariando para o mal. E aí essa pessoa, ela não está cativa. Ela não está presa por Satanás. Ela é uma pessoa que está indo porque quer. É como se eu falar hoje aqui agora, chegar lá no presídio e dizer, eu quero ficar aqui na sala da cadeia. Eu quero ficar preso. Eu vou ficar preso. Não cometi nenhum crime, mas eu vou ficar preso. Eu vou lá e fico preso na cadeia, dando um exemplo hipotético, e estou lá dentro. E alguém diz, precisamos soltar esse homem. O problema não é que alguém precisa me soltar, o problema é que eu não quero sair de lá. Então, é totalmente diferente uma pessoa, como essas pessoas que você falou, que você impõe a mão e ora, e logo o Espírito manifesta, dessa outra mulher que vocês fazem tudo e não manifesta o Espírito. Porque, realmente, se ela está adulterando, se ela surta e quebra as coisas, fala que vai matar os filhos, se ela trai o marido, ela é descontrolada, desequilibrada, tem surto de pânico à noite, ela tem espírito maligno. Ela tem espírito maligno. Só que, por que vocês impõem a mão e ela não manifesta? E às vezes pessoas, como você falou, que nem parece que tem nada e quando põe a mão manifesta um espírito. Porque existe a diferença entre a pessoa cativa, que o espírito foi lá, aprisionou a pessoa por meio de um ritual, de uma feitiçaria, por meio de algo enviado, uma praga de família, uma praga rogada. Existe essa pessoa que foi capturada por isso. E existe a pessoa que estava normal e se voluntariou para o pecado. Existem duas formas que Satanás pega pessoas. Uma, ele captura, como foi com essa filha de Abraão aqui, que a missionária leu lá em Lucas. Não se sabe o que foi feito para essa mulher, para esse espírito entrar na vida dela. Mas Jesus fala que ela é filha de Abraão, ou seja, verdadeira, é genuína, ela é verdadeira. E chama esses fariseus de hipócritas, atores, e desce o sarrafo neles. Então, Satanás vai lá e cativa a força mesmo, ele pega na força, por isso que ele é chamado de valente, o próprio Jesus chama ele de valente. E Jesus diz, só que tem um que é mais valente do que ele. Ô glória. E tem a pessoa que se voluntaria, é diferente. Por exemplo, eu estou casado com a missionária e vivo bem com ela. E eu podia dizer assim, rapaz, hoje eu vou atrás de mulheres. Aí eu vou e saio com uma, saio com outra, e começo a sair com várias mulheres. E aí o diabo realmente vai entrar na minha vida. Eu vou extinguir o Espírito Santo, o espírito de prostituição vai tomar conta de mim. E aí alguém vai dizer, vamos ali ajudar o pastor Josué, coitado, ele está ali na situação. Aí vem um pastor, um bispo, um presbítero, um apóstolo, ora. Eu não manifesto nenhum espírito e vou continuar atrás de minha mulher. Aí o povo diz, por que não está se libertando? Só que eu orei numa menina ali que foi no culto e ela manifestou com espírito de prostituição e logo ela ficou liberta. É diferente. Eu me voluntariei para fazer a vontade do diabo e aquela pessoa foi capturada. Como eu vi um caso de um pastor de Campina Grande, ele estava falando da libertação que eles foram fazer numa casa, dando testemunho, que foram orar por uma jovem de 14 anos. E o pai dela pediu para orar por ela, na casa dela, que ela tinha 14 anos, mas só que essa menina tinha 14 anos e ela já tinha um corpo de mulher desenvolvido e muitos homens estavam atrás dela. A mãe tinha ido embora, lógico, tinha se separado do marido e ele só tinha essa filha. E a filha ficou com o pai. E eles foram lá orar por essa menina, por essa jovem. E, missionária, a minha tinha 14 anos e homem casado, todo tipo de homem estava atraído por ela. E aí mesmo ele não sendo crente, ele não era crente,
Mas ele foi pedir ajuda para um pastor. Ele foi pedir socorro para o pastor. E aí o pastor foi lá com o obreiro orar. E quando chegou lá, mal começou a oração, um espírito de prostituição manifesta a menina. E foi aquela luta para expulsar. E eles não estavam conseguindo expulsar. E o pastor disse: Senhor, o que é que está acontecendo aqui que a gente não expulsa esse espírito? E aí ele disse que Deus deu direção a ele. Ele entrou no quarto, enquanto o diácono estava na sala, repreendendo o espírito. E levou a cama para o quintal e disse: eu vou tocar fogo nessa cama aqui. A cama que a menina dormia. Ele disse: eu vou tocar fogo nessa cama. E quando ele levou a cama para o quintal, o pai permitiu queimar. E ele jogou uma substância inflamável e queimou a cama. E a menina caiu como desmaiada na sala. E levantou seu espírito. E começou a ir para a igreja, caminhar e tal, para passar por um processo de libertação. E aí foi quando o pai falou para o pastor que a mãe dela foi embora porque ela descobriu que ele estava traindo ela com uma mulher que praticava bruxaria. E aquela mulher que praticava bruxaria fez um trabalho. Fez um trabalho para aquele homem ficar preso a ela. Fez um trabalho para aquela mulher ir embora e para ficar com aquela família. E aquele trabalho que foi feito para a família enviou um espírito para aquela menina, que na época tinha 12 anos. E sim, e aí ele pegou e falou, né, que também que quando começou a se encontrar com aquela mulher, quando a esposa dele não estava em casa, ele tinha relação com aquela mulher na cama da filha dele. Entendeu? Então, teve todo um... Eu tô sendo bem resumido aqui, o testemunho é bem longo, eu tô sendo bem resumido aqui. E aí o que ocorreu? Aquela menina foi capturada por um espírito, enviado, e houve várias coisas ali. Agora, outra coisa é uma mesma menina da mesma idade se interessar por aquilo e começar a fazer aquilo voluntariamente. Ela foge de casa, ela sai com o homem, ela gosta, ela mente, ela tá ali. E ela vai todos os dias. E alguém leva ela para a igreja e diz: ora por ela. Ora aqui por ela, bispo. Ora aqui por ela, pastor. Meu Deus, ela tá pior, viu? Hoje ela saiu com 4, com 5. Olha, hoje ela tava com 12 ali na esquina. Ore por ela aqui. É totalmente diferente. O cativo e o voluntário. São duas coisas diferentes. O cativo e o voluntário. São situações distintas. O voluntário pratica porque gosta. O cativo foi aprisionado e está fazendo aquilo mandado pelo Espírito. Isso aqui é só para quem tem um mínimo de profundidade espiritual para entender. Entendeu? O cativo, essa mulher estava encurvada, não é porque ela queria andar encurvada. Não é porque ela queria estar doente. Ela não procurou isso. Então ela foi cativa. Assim como tem várias áreas de cativeiro. Né? Como eu já orei por pessoas que usavam droga e manifestou. Ele não foi lá buscar a droga. O diabo foi criando uma situação que aquela pessoa foi presa ao vício. Agora tem outras pessoas que dizem: não, eu faço porque eu gosto mesmo e eu quero fazer. Então, a pessoa viver num cativeiro está presa pelo diabo. A pessoa ser voluntária é outra coisa. O diabo nem precisa pedir muito, ela faz porque ela gosta. Então tem pessoas que se comprazem no mal. Está escrito na Bíblia. Tem pessoas que amam praticar o mal. Tem gente que gosta de assassinar, matar. Tem gente que gosta de se prostituir. Tem mulheres que gostam de trair o marido. Tem mulher que gosta de sair com mais de um homem. Tem mulher que gosta disso. Tem mulheres que gostam de acabar com o casamento. Ela diz, ela não quer um namorado, ela não quer um marido, ela quer ver um homem comprometido e quer ir lá e dizer: eu vou acabar com esse relacionamento. Ela gosta daquilo. Então uma pessoa dessa nunca vai manifestar esse espírito. Entendeu? Ela tem iniquidade. Quando você vai ler o Salmo 51, o salmista Davi vai dizer: perdoa a iniquidade do meu pecado. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, o que é que isso quer dizer? Há muito tempo atrás. Porque eu entendi iniquidade como pecado. Mas Davi estava dizendo: Senhor, perdoa a maldade do meu pecado. Então tem pessoas que praticam com maldade porque gostam. E essas pessoas nunca vão manifestar espírito. Já aconteceu o que você enviou a pergunta aqui, o seu obreiro? Já aconteceu comigo, várias pessoas. Ora aqui, pastor. Ora aqui, ora aqui, ora aqui. E você orar pela pessoa várias vezes e não acontecer nada com ela. E teve pessoas que você mal orou, põe a mão assim, a pessoa manifesta. E o espírito se revela. Por quê? Porque aquela pessoa está cativa. Uma vez me trouxeram uma jovem que tinha um espírito de prostituição terrível. Onde aquela menina passava, todo mundo ficava olhando. Veio ela bater carro, tudo, uma menina com 16 anos. Aí um rapaz trouxe: ora aqui por ela, pastor. Eu fiquei tão constrangido porque, tipo assim, eu ia dizer: não oro. Mas como tinha muita gente, aí eu orei e fiz aquela oração assim: Senhor, em nome de Jesus, abençoa ela. Aí ninguém entendeu, porque todo mundo pensou assim: o pastor vai orar e ela vai manifestar um espírito de prostituição. Não, eu orei bem normal. E eu falei pro rapaz: não traga esse tipo de pessoa para orar. Não foi ela que pediu oração. Ela não quer oração.
O objetivo dela dentro da igreja é derrubar vocês. Ela não quer oração, ela não está cativa para esse espírito que acompanha ela. Pelo contrário, ela gosta que esse espírito esteja nela, potencializando a lascívia dela. Para que os homens chamem todo tipo de coisa com ela imoral na rua, para que falem coisas imorais e para que ela se deite com homens. Aí você pensa assim em casa, mas pastor, tem gente que gosta disso? Tem. Uma vez eu falei para uma irmã que ela estava relatando o problema que ela vivia. Eu fiz, isso aí é simples, você sabe, porque há um espírito de prostituição na sua vida. E eu comecei a falar, e aquilo que eu falei irritou ela. Ela disse, eu sei que eu tenho. Eu fiz, e por que você não se liberta? Eu falei, porque eu não quero. Olha o que ela me disse. E ela nunca manifestou. Aí responde o que a missionária disse. Por que o espírito manifestou aqui na vida dessa mulher encurvada e não na vida dos fariseus, que era pior? Aí eu vou falar o tipo de espírito que não manifesta. Espírito de religiosidade. Como assim, pastor? Existem demônios que possuem pessoas que elas são extremamente religiosas. Não falta um culto, não chega atrasado, vive toda a ritualística da religião. Mas por dentro são pessoas más, rancorosas, adúlteras, cheias de pensamentos malignos dentro dela. Mas ela não larga a religião. E não manifesta. Como eram os fariseus? Me diga um fariseu que manifestou? Me diga um fariseu que manifestou? Nenhum manifestou. E eles eram piores do que qualquer endemoniado que estava lá, mas não manifestavam. Vocês acham que Anás e Caifás não tinham demônio? Tinha. Por que eles não manifestaram na presença de Jesus? Porque eles estavam batendo, surrando Jesus voluntariamente. Então a gente precisa entender isso. Uma vez lá, eu não sei quem foi que falou, um irmão da igreja, tinha uma mulher lá na igreja que foi lá e pediu para eu orar por ela. E eu detesto esse negócio. Ore por ele quando uma pessoa está pedindo pelo outro. A pessoa nem quer a oração, mas o outro foi pedir para ele. Não tem nem legalidade. Aí me pede na frente do povo, eu fico constrangido, aí eu vou lá orar e não acontece nada. Alguém disse, eu acho que faltou unção no pastor José, faltou fogo. E faltou fogo, eu comprar um balde de gasolina, jogar na mulher e tocar fogo nela, só se fosse. O problema é que aquela pessoa gostava do que ela fazia. Gostava. Tem mulheres que gostam, missionária, do adultério, da sensualidade. Me diz uma coisa. O que é que faz uma mulher botar um short com menos de um palmo, com uma costura marcando as suas genitálias, suas partes íntimas, com a blusa que só cobre o seio e o resto da barriga, e sair na rua, no pleno meio-dia, 1h da tarde, no meio de um trânsito? O que é que faz uma pessoa fazer isso, uma mulher fazer esse tipo de coisa? O que é que faz? Ela gosta de fazer isso. E aí, por detrás dos bastidores, ela tem uma vida má, depressiva, triste, perturbada, toma remédio, nada dá certo para ela. Alguém diz assim, vou levar ela na igreja pro pastor orar por ela. Aí quando o pastor orar, o mal que tá nela sai. Não sai, porque ela gosta. Entendeu? Ela gosta. Então não adianta você orar por pessoas que estão voluntariamente no pecado. Pastor, o senhor está falando muito, mas me mostra na Bíblia. Meu filho, é porque você também não lê a Bíblia, você não me ajuda. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 10. E veja o Espírito de Deus falando expressamente o seguinte: não há expectativa alguma para aquele que está pecando voluntariamente, a não ser a expectativa de fogo e juízo. Porque aquele que voluntariamente peca está calcando aos pés do sangue da nova aliança, ultrajando o Espírito Santo e humilhando o Filho de Deus. A única expectativa está escrito lá é o juízo. O que é que está se dizendo? O que é que está se dizendo em parafrase aqui dentro desse contexto que a gente está falando? A pessoa que pega voluntariamente, que vai servir os demônios voluntariamente, não tem nenhum tipo de libertação e de saída para elas. Elas vão ser condenadas. Só isso. Acabou. Por isso que uns manifestam e outros missionários não manifestam. Uns sim, outros não. É só isso que acontece. Não tem nada a ver com unção. Agora tem casos, vou abrir aqui uma observação. Existem casos, sim, de pessoas que não têm graça de Deus para expulsar esse tipo de espírito. Pessoas que vivem no pecado. Como um jovem da nossa igreja, um obreiro, disse: pastor, tá tendo um quebra-pau aqui na igreja vizinha. Tem um cara lá endemoniado. Todo mundo vem, ninguém expulsa. Eu posso entrar lá? Eu fiz: não vá, porque não é o ministério que você faz parte. Ninguém lhe chamou, você não tem legalidade. Fique só assistindo aí. Mas pastor, eu tenho que libertar lá o homem. Eu fiz: ninguém tá lhe pedindo nada. Você não vai, que você não tem legalidade. Tá bom, pastor, eu vou obedecer. Fica aí. Ou seja, aquelas pessoas não têm autoridade.
Como outra vez me chamaram para expulsar um demônio de um rapaz que era na igreja. A mulher dele, já falei aqui várias vezes, chamou. Já tem ido presbítero, diácono, foi o pastor da igreja. Ninguém expulsou. Eu fui lá e expulsei. Então, tem pessoas que não têm autoridade. Lembra o que aconteceu em Mateus 17? Quando os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio de jovem epilético. E aí os discípulos disseram assim, por que a gente não pôde expulsar? Jesus disse, porque essa casta, essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. E aí os discípulos, entendemos. Porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Você sabia disso? Você não sabia disso, você não leu a Bíblia? Os discípulos de Jesus não jejuavam. Só quem jejuava eram os fariseus e os discípulos de João. É tanto que houve uma controvérsia sobre isso. Então tem casos sim que a pessoa não consegue, mas não é o seu caso. Porque se manifesta uns, teria que manifestar o outro. Aí o grande problema dessa mulher, eu vou falar no terceiro ponto aqui. Eu vou passar para a missionariedade. E o terceiro ponto eu vou abordar. Mas que fique bem claro para vocês essas duas coisas aqui. Eu nunca falei isso aqui. Isso aqui é um mistério que eu estou revelando aqui, é ao vivo aqui para vocês. Nunca falei isso para ninguém, nem na igreja. Há uma diferença muito grande entre voluntários e cativos. Isso dá até uma live de batalha espiritual. Vou preparar algo assim para ministrar para vocês, tá bom? É verdade. E até se a gente for tentar entender a palavra da manifestação, o que significa manifestar? É fazer algo que todos estão vendo. Não significa que a pessoa só tem demônio quando ela manifesta. Não. É como se fosse alguns países, né? Vocês já devem ter presenciado na internet ou na televisão. Você vê que, às vezes, se levantam alguns grupos e vão fazer manifestações contra algum regime político do seu país, por exemplo. Já ocorreu aqui no Brasil, já ocorreu em vários lugares. E você vê o povo se manifestando nas ruas. E aí as pessoas olham e dizem assim, tal país está com um problema político, porque as pessoas estão se manifestando. Não é que as pessoas que agora tem um problema político, é que agora as pessoas estão manifestando o problema político do país. Mas antes já existia, só que todos estavam com medo, estava oculto, exatamente. Então, existe essa diferença. O problema político já existia, mas ninguém manifestava para que todos vissem. E aí depois o povo toma coragem, vai para a rua, manifesta, bota bandeira, faz tudo. Aí todo mundo olha, uma manifestação. É por isso que é chamado de manifestação. Assim são os demônios, né? Alguns eles estão tão habituados naquela casinha, deve ser até confortável para eles aquela casa, né? Há uma casa que tem uma comidinha boa de pecado para ele. Uma casa onde constantemente ele está sendo alimentado por meio de pecado, por meio de tudo que ele gosta, de ódio, de rancor, de raiva, de ira. E aquela casa ali está sendo, né, tá sendo boa para ele. Então, assim como um país, por exemplo, que ele já está habituado e confortável com a situação política que está vivendo naquele momento, eles não saem para se manifestar, assim é como uma pessoa que está convivendo com demônios dentro de si, e ele está tão habituado, está tão confortável, que ele não tem nenhum tipo de atitude para se ver livre daquilo, e ele continua e permanece sendo cativo, mas não fica visível para ninguém porque não foi manifesto. Mas aí quando vem uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que coloca a mão sobre ela, aí ela vai e manifesta, e todo mundo diz, aquela pessoa tem demônio. Só que antes ela também tinha, só que não tinha sido manifesta, né? E aqui, como o pastor falou, que muitas pessoas elas se voluntariam para realmente viver uma parceria com demônios, e elas vivem ali cativas porque querem, né? E realmente é verdade, porque a palavra diz o seguinte. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Várias vezes chegam pessoas para conversar comigo e com o pastor e relatam o seguinte para a gente. Eu frequento a igreja, não falto nenhum culto, sou dizimista, sou ofertante, me visto bem, procuro fazer o que é certo, porém eu sinto que na minha vida existe uma área que eu preciso de libertação. Ora por mim aqui agora, aí a gente vai lá, ora, aí depois faz uma campanha comigo, a gente faz uma campanha, ora por mim, e a gente fica tentando, e realmente a gente percebe que aquela pessoa, até na hora do louvor, ela é cativa. Eu não sei se você tem essa percepção, mas tem algumas pessoas que quando está o louvor tocando, ela fica cativa, ela fica oprimida naquele momento do louvor. Então você vê que realmente você pode servir a Deus e você ter algo na sua vida que é cativo pelo diabo. Assim como a mulher de Lucas 13, que ela era uma filha de Abraão, mas ela vivia cativa. E você pode estar assim.
Mas a maioria dessas pessoas que vivem esse tipo de dilema, eu sirvo a Jesus, mas tem coisa que eu percebo que o diabo é que está controlando, e ela às vezes até quer responsabilizar o ministro, né? Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Aí chega uma hora que você não tem mais nem como fazer, não tem mais nem o que fazer, porque realmente é algo que precisa de uma atitude voluntária dela. Porque, como está escrito, primeiramente a gente precisa de se sujeitar a Deus. Tem gente que não é sujeito a Deus. Por exemplo, você pensa assim, mas o que é se sujeitar? Se sujeitar é obedecer em tudo, porque a gente tem algo dentro da gente que se chama consciência. Por exemplo, ninguém está lhe vendo. E você está tendo uma oportunidade, por exemplo, de tirar vantagem sobre alguém. Por exemplo, você vai em um mercado e alguém vai lhe passar R$20 a mais na hora do troco. E você ali, você tem a sua consciência que você deveria devolver para a mulher do caixa, e você pensa, vou fazer isso não, eu vou tirar vantagem. E você pega aquele dinheiro. Então você não se sujeitou a Deus naquele momento. E em várias outras situações da vida, as pessoas elas preferem não se sujeitar a Deus. E aí vem a segunda parte, não resiste ao diabo. O diabo ele vai colocar alguma tentação na sua vida, assim como o próprio Deus falou para Caim. O diabo jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. E muitas vezes, realmente, o diabo vem lhe tentar, realmente vem situações para que você caia naquilo ali e você não resiste, você não fica firme. E aí o diabo não foge. O diabo só vai fugir da gente quando, primeiramente, a gente se sujeitar a Deus, depois a gente resistir ao diabo e aí ele vai fugir de nós. Mas antes disso, o Senhor fala que ele só dá graça para os humildes e ele resiste aos soberbos. E por que ele fala isso? Porque, primeiramente, o soberbo ele não reconhece que ele precisa de libertação. Ele não reconhece que precisa de ajuda. Eu me lembro que chegou uma pessoa na nossa igreja há um tempo e ele estava caminhando direitinho e tal, e eu tive um sonho que ele estava na casa dele, a casa dele estava muito suja, e eu, junto com o pastor e outras pessoas, a gente ia tentando limpar a casa dele, só que ele estava com um espírito rodeando ele, e aquele espírito ia trazendo a lama de volta para casa, e a gente com o rodo tirava, e ele ia trazendo de volta, e a gente com o rodo tirava. E eu disse para ele, irmão, vigia, porque a gente está tentando te ajudar a limpar a tua casa, mas tu precisa, tu mesmo, resistir. Faz a tua parte. E eu dei esse recado para ele, né? E para muitas pessoas é isso. Às vezes o pastor, às vezes a missionária, às vezes um irmão mesmo, ele quer te ajudar, ele quer ir lavando a tua casa, ele quer ir lá botando um sabão, puxando a água com um rodo, mas é a gente mesmo que precisa fazer isso. É a gente que precisa se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e, primeiramente, reconhecer, ser humilde. Se for necessário, pedir perdão. Se for necessário, reconhecer. E aí não tem demônio que fique de pé na vida de ninguém. Quando a gente usa da humildade, a gente se sujeita ao Senhor e a gente resiste ao diabo. Amém. Vou abordar aqui o terceiro ponto, conforme eu prometi para vocês, explicar o porquê, a razão que esta senhora, né, que vai na igreja, não ocorre nada com ela, né? Já abordei o primeiro ponto, explicando a diferença entre exorção e libertação. Abordei o segundo ponto, explicando a grande diferença entre pessoas que estão cativas e pessoas que estão voluntárias na mão de Satanás. E agora o terceiro ponto é sobre essa mulher. Eu não a conheço, mas a gente pode identificar sintomas nas pessoas e entender o que elas vivem. Se após todas as campanhas, orações e tudo que você pôde fazer por ela não trouxe nenhum tipo de resultado, não trouxe nada, e ela continua aí naquilo ali, eu vou explicar uma coisa. Não vou dizer que é o caso dela, mas já ocorreu comigo aqui, de pessoas que faziam como a missionária citou aqui. Pastor, ore por mim. Pastor, eu estou caminhando, estou vindo para o culto. Mas ore aqui porque essa situação é assim, eu sei que isso aí é coisa demoníaca, tá? Ore por mim aqui. E às vezes você orava pela pessoa, até mesmo ela pedindo, não acontecia nada, não ocorria nada. Nem de manifestar o espírito, dele ser exposto, onde ele está escondido, e também de ter uma melhora na situação daquela pessoa. Por quê? Depois de um tempo, se descobre que aquela pessoa, do mesmo jeito que ela te pediu ajuda, ela foi lá na magia, na bruxaria, e pediu ao sacerdote da magia também ajuda. Então aquela pessoa,
ela está usando de cinismo, ela está te enganando, ela está te manipulando, ela está atirando para todo lado, dizendo, vamos ver o que é que resolve. Ela está pondo o Espírito de Deus à prova. E também ocorre o seguinte, como eu falei, a pessoa ela tem prazer na prática pecaminosa, entendeu? E ela gosta do pecado. Tem pessoas que quando pecam, se sente mal, pede perdão a Deus, se humilha, ora, não quer viver aquilo, não quer fazer aquilo. Já tem pessoas que gostam, sente prazer, está na igreja, mas tem muita gente dentro da igreja que sente prazer em pecar. E ela pede perdão a Deus, você vê ela pedindo perdão, mas é um ato de formalidade. Ela pede por formalidade, não porque por realmente se sentir mal, por ter convicção do pecado. Tem gente que fala assim, o pastor diz, ora assim, Senhor, me liberta, tal, me perdoa pelo meu pecado. Tem gente que repete aquilo ali, mas ela tá falando porque tem que falar mesmo, da boca para fora, como ato de formalidade e não como arrependimento. Então, essa senhora aí, ela não está arrependida. Essa coisa do marido dela ficar falando, ore por ela, é uma coisa que eu não faço atualmente, já ensinei para os obreiros. Não ore por pessoas que alguém fica pedindo para outro orar. Se a própria pessoa não quer oração, se ela não vence a barreira do orgulho dela, não, você que vai orar não tem legalidade. O que é que acontece? Nem o senhor, nem seus obreiros, os irmãos, enfim, tem legalidade para nada. Quem pediu a campanha foi o marido dela. Quem pediu oração foi o marido dela. Quem que manda fazer as coisas é o marido dela. Por quê? Muito provavelmente está desesperado, está sendo traído, não quer perder essa mulher, está enfeitiçado por ela. Porque esse tipo de mulher que tem esse tipo de espírito de prostituição enfeitiça o homem na cama. E ele está enfeitiçado, não quer perder ela de jeito nenhum e fica com essa coisa. Ora por ela, ora por ela. Vocês não têm legalidade. Só uma forma de o Espírito manifestar, como o missionário falou aí, de ser revelado, colocar para fora. Se essa mulher se arrepender, falar a verdade e correr ela mesma para pedir ajuda, aí quando você precisa nem botar a mão, na hora da oração ela manifesta. Entendeu? Então o que ocorre é isso. Aí você perguntou, pastor, o que é que pode ser feito específico por ela? Só uma coisa, você não orar mais agora. Quando o marido dela pedir, é o que pode ser feito por ela. Isso que eu vou ministrando, ensinando para vocês, são vários anos de experiência, aprendendo. Passei por isso, você passou. E orar, dizer, por que não acontece nada? Me matar de jejuar para uma pessoa ser liberta, uma pessoa que não queria nada. Ou você ficar 1-2 dias de jejum por uma pessoa que está dizendo, ore por mim, e enquanto você está jejuando, a própria pessoa está pecando. É coisa absurda que acontece, então não adianta. Enquanto vocês estão fazendo campanha aí para essa mulher aí, ela está adulterando, está espancando os filhos, enfim, está fazendo até coisas piores que vocês nem sabem, entendeu? Então não adianta, há uma grande diferença entre o voluntário e o cativo, gente. Tem gente que ama estar na mão do diabo, isso é verdade. A pessoa gosta do diabo, só não gosta do castigo que ele proporciona. A vida do endemoniado é ruim, mas ele gosta do que o diabo proporciona para ele. Bebida, farra, mulher, sexo, droga, vício, a opulência dessa vida, a ostentação. A pessoa gosta daquilo dali, ela gosta. Ela só não gosta do castigo imposto por Satanás, que é duro. Ela não gosta. Aí é nessa hora, o efeito colateral, é nessa hora que ela quer Jesus, mas Jesus não liberta, porque ela é voluntária. Então eu aprendi isso e foi uma coisa muito boa, porque tinha momentos que eu ficava muito mal. Eu ia pro culto, né, e assim, queria que todos fossem libertos. E quando eu vi esse povo fingindo, mentindo, dizendo assim, ore por mim, ore por ele, eu não sei o que está acontecendo, e a pessoa me enganando no pecado, eu não sabia, não tinha revelação. Depois você descobre, você vê. Então quando uma pessoa diz assim, pastor, o senhor vai orar por fulano? Não vou. Não, mas pastor, o senhor é um pastor que não oro. Se a pessoa vier aqui, se ela vencer a barreira do orgulho, ela pedir oração, aí pode ser que eu ore. Eu tenho que fazer algo que eu tenho legalidade. Eu não posso chegar aí, ore lá, pastor. Uma vez uma irmã disse, pastor, vá lá no hospital tal, na ala tal, que tem uma mulher enferma de Covid, e o senhor vai lá e ora por ela lá. Eu não vou. Não tenho legalidade, não sei quem é a pessoa, e não vou tentar a Deus entrar dentro de um lugar infecto contagioso para orar. Eu orei por pessoas com Covid que foram curadas. Eu orei por pessoas que pediram oração. A pessoa pediu, pastor, ora por mim, eu estou infectado com isso. Aí beleza, eu orei. Nem peguei, ou se peguei, não sei, e não foi contaminado. Agora esse tipo de coisa, já várias vezes. Pastor, teve um cara aí da rádio que pegou meu número, aí botou lá uma foto de umas 12 pessoas doentes, aí disse, pastor, ora por esse que é não sei o que, esse aqui é laço do passarinho, esse aqui é não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não orei por nenhuma pessoa. Não existe isso de você orar. Leia a Bíblia.
Qual foi a vez que Jesus foi orar por alguém que não queria oração? Vocês acham que Jesus andava assim? Era, deixa eu orar por você, eu vou orar por você. Deus não vai atrás de quem não quer nada. As pessoas que vêm atrás de Jesus. 2 locais que o Senhor não opera nada. Corazim e Betsaida. Por quê? Porque o povo não queria. Não tinha fé, incrédulo. Então o que ocorre é isso. Não adianta você tentar libertar esse, aquele, fazer isso, aquilo por pessoas que não querem libertação. Entendeu? Você precisa de legalidade. Legalidade para orar. A pessoa tem que querer. Às vezes alguém vai e várias vezes, em 20 anos que eu estou na igreja, um monte de gente cai, aí se desvia. Alguém diz, pastor, vá lá em fulano que está caído, não sei, vá lá em fulana. Quem voltou para casa foi o filho pródigo ou foi o pai que foi atrás do filho pródigo? A primeira barreira que uma pessoa tem que vencer para se sujeitar a Deus e ser liberta é o orgulho. Entendeu? Quantas pessoas em 20 anos já caiu mais de 300? Pastor, vai lá, nunca fui. Eu ia no começo da caminhada. Todas as pessoas que caíram no começo da caminhada quando estava pastoreando, do ministério pastoral, todos os que caíram eu ia atrás. Eu ia atrás de todos. Trazia eles para a igreja, eles faziam pior do que tinha feito na primeira vez. Então eu vou sempre falar uma coisa. Libertação não é função do ministro, do pastor. Libertação é função primordial de quem quer se libertar. O ministro, o pastor, é só um instrumento. Só um instrumento. Mas a libertação completa, quem tem que querer é você que está ouvindo. Quem tem que querer é essa mulher. E essa mulher não quer nada. Não perca seu tempo orando por ela. Não ore por ela. E pode dizer para o marido dela, não vou orar, não adianta. E continue seguindo o ministério. Não há nenhum problema com você, com os obreiros, não falta unção, não falta nada. A única coisa específica, conforme você me pergunta o que você pode fazer, é não orar por ela. Isso aí é uma atitude específica, tá bom? Então, pessoal, esse aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto. Pode não parecer para você estar em casa, mas a luta é grande aqui para estar ministrando para vocês aqui. Acontece de tudo aqui nesse estúdio. Mas graças a Deus está aí, né? E principalmente tratando de um tema como esse, né? Então depois eu vou fazer uma live, pode me cobrar isso aí, fazer uma live pra gente falar mais, abordar mais isso. Achei muito profundo isso aí. Tá certo? Vou fazer o 2.0 aqui, o senhor tá dizendo, tá bom? Então pra você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5 há mais 5 anos, toda quinta-feira a partir das 22 horas. E você que não pegou tudo, que gostou do tema, vá no canal do YouTube RBT Plus. O programa está sendo gravado, vai ser postado lá e você vai poder acompanhar, compartilhar, ouvir. Não só esse, como vários programas aí que você vai poder estar acompanhando e aprendendo, tá certo? E eu peço a você que já está inscrito no canal, que você comente quando o vídeo for postado, comente lá no nosso conteúdo para dar crescimento ao canal. O canal é muito pequeno, começou há pouco, a gente está postando. Então, comente lá, se inscreva, tá bom? Deixe o seu like lá para que o canal venha crescer, tá certo? Pessoal, vou fazer aqui um intervalo rapidinho, tá? E vou tocar aqui esse louvor aqui. E daqui a pouquinho eu volto com uma palavra para abençoar a tua vida. Fica aí com a gente, tá bom? Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, povo de Deus. Estamos de volta aqui. A porção das escrituras que eu quero ler e ministrar para vocês hoje está aqui em Ezequiel, capítulo 37, e o versículo 4, que diz assim: Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Queridos, essa passagem é bem conhecida, bem difundida, tornou-se o tema de canções, de pregações. E o contexto aqui é que Deus dá uma visão para o profeta e ele se encontra observando um exército transformado em ossos, né? Como se fosse um grande cemitério onde o exército, o povo de Deus estava, onde eles jaziam, né? E ali Deus leva ele nessa visão e pergunta para o profeta se aqueles ossos podem tornar a vida. E ele diz, eu não sei, Senhor, quem sabe é o Senhor. E Deus disse para ele, vai e profetiza a esses ossos. E diga assim, ossos, ouvi a palavra do Senhor. E aí ele profetiza e na visão aqueles ossos eles começam a tomar
cada um seu lugar, compondo novamente um corpo, e ali os tendões, os nervos e tudo que compõe a estrutura física de um ser humano, naquela visão ali onde o profeta Ezequiel profetiza, ele vê aquilo acontecer. E hoje eu estava me lembrando de um fato que me ocorreu, e eu entendo que essa ação imperativa de Deus, ordenando para que um servo dele profetize, isso não foi só naquela época, não foi só naquela visão, mas eu entendo que o Espírito Santo que está no povo de Deus, sobre o povo de Deus, na vida do povo de Deus, ele tem o mesmo ímpeto em diversas situações. O que ele nos instiga a fazer é profetizar. Como assim? Eu vou falar mais claro ainda para você entender. Tem situações que você, que nós estamos enfrentando, situações adversas, situações incômodas e às vezes até situações dolorosas, que está incomodando e que a gente quer o bálsamo de Deus, que a gente quer a resolução de Deus, que a gente quer a mudança da situação, que a gente quer a transformação, e a gente clama a Deus, a gente ergue os olhos aos céus e clama a Deus para que Deus possa intervir naquela situação, mas o que o Espírito Santo de Deus manda como mensagem para nós é profetiza. Profetize sobre essa situação, profetize sobre a doença, sobre esse contexto que você está vivendo. Essa é a voz do Espírito de Deus. E muitas vezes eu e você, não sei qual que é o motivo, não sei se porque a gente não entende a linguagem de Deus, eu não sei se porque nos falta fé em alguns momentos, eu não sei qual o motivo, mas a gente não profetiza. A gente suporta a situação e vai levando ela e vai suportando aquilo ali até o momento que algo pior ocorre, ou até o momento que a gente realmente se revolta, não com Deus, mas com a situação, e abre a boca para profetizar e agir. Eu falo isso porque, trago isso para vocês hoje, porque esses dias, esses anos, na verdade, vizinho ao centro de missões, lá onde a gente está construindo, tinha um espaço lá que construíram uma área de lazer, onde tem piscina, churrasqueira e tal. E esse local é alugado por várias pessoas, e as pessoas nos finais de semana, eles iam para lá e passar o dia todo tomando banho de piscina, bebendo e ouvindo música. E muitas vezes quando eu ia ali pro terreno, que não tinha nada construído ainda, a gente não tinha nem começado a construir, chegava ali no final de semana para orar naquele terreno, e tava ali aquelas músicas, que eu não posso nem chamar de música aquilo, porque não tem instrumento, é só uma batida eletrônica e uma pessoa desafinada, chamando todo tipo de palavrão, para você ter noção do nível cultural decadente que a gente vive. Uma pessoa pega uma batida eletrônica, bota ali qualquer batida, a pessoa não consegue cantar afinado em uma nota só e começa a gritar com uma voz horrível, desafinada, chamando todo tipo de palavrão. E isso aí é música hoje para essa geração, E ali, toda vez que eu ia para aquele terreno orar, buscar o Senhor, final de semana, estava ocorrendo aquilo ali. E aí eu ouvia aquelas coisas ali, que é uma alfinetada no ouvido da pessoa. E principalmente se você estiver com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, porque são coisas imorais mesmo, de cunho sexual, baixaria, coisa do nível mais baixo possível. E aí eu ouvi aquilo e dizia, meu Deus do céu, como é que vai poder ter um templo aqui para os cultos com uma coisa como essa, com uma coisa absurda como essa? Isso devia ter ser crime, você ouvir um negócio desse. Como é que vai ter um culto aqui, a gente pregando a palavra, esse monte de palavrão, essa chuva de palavrão, e o som, gente, na altura assim, sabe? Eu dizia, como é que vão morar missionários aqui nos alojamentos e o missionário todo dia ouvindo esse tipo de coisa? Quando ele for pregar, abrir a boca para pregar a palavra, é capaz de ele chamar um palavrão em vez de citar um versículo bíblico de tanta baixaria que ele vai estar ouvindo durante todo o dia. E aí, eu vi aquilo uma vez e fiquei reclamando, saí reclamando comigo mesmo. Ouvi outra vez e ouvi outra vez, e eu fui ouvindo e toda vez eu ficava achando ruim, mas eu nunca tinha feito nada. E aí teve um dia, e agora eles passaram anos, tá? E aí teve um dia
a gente estava começando a marcar o terreno para fazer as escavações. E aí eu estava lá, já tinha escavado alguma coisa. E aí teve uma música lá que foi absurda. Eu não posso nem citar o que tinha na música aqui, tão absurdo que é. Eu não posso citar em canto nenhum, nem em casa, nem em nenhum lugar eu posso citar o que tinha na música. Na música não, né? No barulho lá. E aí naquela hora, claramente, eu entendi uma coisa dentro de mim, Deus falando: não reclame, profetize. Não reclame, não esbraveje, não murmure, profetize. Não reclame, não fique choramingando, não ore a mim, profetize. E aí eu levantei a mão e disse: ou esse homem se converte, ou esse muro desaba e esse negócio não vai mais poder ser utilizado, ou esse homem vai vender isso aí, um construtor vai comprar. E eu falei isso uma vez, voltei com a missionária e falei: missionária, eu disse isso aqui, eu profetizei isso aqui, vai ser assim. Aí falei outra vez, e outra vez eu falei. Então eu falei, profetizei 3 vezes isso, que eu me lembre. Tudo bem. Passa o tempo, ontem à noite a gente está trabalhando lá na construção, e aí um jovem que conhece o dono daquele empreendimento lá, conversando comigo, fez: pastor, fulano vendeu isso aí, um construtor comprou e vão fazer um prédio aqui, apartamentos. E ali, gente, dentro de mim, o meu espírito exultou, me veio uma fé, sabe? Porque é esse tipo de experiência que dá crescimento à tua fé. E aí eu disse: eu não posso ir na rádio amanhã e não pregar outra coisa a não ser dizer para o povo de Deus para profetizar. E eu vim para aqui te dizer isso. Profetiza sobre essa situação. Abra a boca e profetiza. Para de chorar, mulher. Enxuga a lágrima e profetiza sobre essa situação terrível que você está vivendo. Não adianta você contar para a vizinha, para a irmã de igreja, chorar, reclamar, murmurar, esbravejar ou até entrar na carne. O que você tem que fazer é profetizar. Eu não podia vir para aqui a não ser pregar outra palavra, a não ser para dizer para o povo de Deus para profetizar. E foi o que Deus disse a esse grande profeta Ezequiel: profetiza. E na visão ele via algo impossível acontecer. E quando na visão que ele relata que algo impossível acontece, eu entendo que o Espírito de Deus, através da palavra profética, pode trazer à existência várias situações impossíveis de acontecer na nossa mente, pode fazer quadros caóticos mudarem, podem reverter situações de doença, pode reverter situação de destruição familiar, de restauração de casamento, ministerial, financeira, pode abrir portas. Eu nunca vou esquecer de um irmão, um grande amigo, ele vai casar agora no final do ano, estou muito feliz por ele. Eu estava com ele passando uma luta muito grande, um batalhador, um homem de Deus. Ele é um professor, amigo meu. E eu estava na casa dele uma tarde e a gente estava conversando, ele contando a luta grande que ele estava passando. A mãe dele tinha morrido, o pai tinha ido embora, deixou tudo nas mãos dele, deixou um irmão com problemas mentais, ele sozinho para tomar conta de tudo, pagar casa atrasada, várias parcelas. Uma luta terrível. E eu lá, né, fazendo o que diz a Bíblia, chorando com quem chora e compartilhando aquela luta com ele. E também vivia minhas lutas, eu era solteiro na época. E ele me contava aquela situação. Ele disse: ô meu amigo, eu queria oferecer um lanche para você, mas olha como está o armário. Ele abriu assim o armário e não tinha nada, gente. Tinha um resto de uma bolacha lá. E ele fez um suco sintético de limão horrível pra gente tomar. E comeu o resto daquelas bolachas. E ele começou a contar, a lamentar. E ele disse assim, foi do nada. Ele fez: espera aí, eu sou um servo de Deus. E eu não vou aceitar isso e não vou ficar murmurando. Satanás nessa hora tá rindo de mim. Ele fez: levante aí, profeta, comigo. Vamos profetizar. E ele abriu a boca e bradou. Ele fez: ainda hoje, haverá tanta comida que não vai caber nesses armários. Isso era 3 horas da tarde, eu acho, quando ele falou, 2h30. E ele levantou ali na cozinha, pôs a mão naqueles armários e profetizou aquilo. E eu concordei com aquilo. Eu disse: assim vai ser feito em nome de Jesus.
E nós continuamos conversando e comendo aquelas bolachas e tomando aquele suco horrível. E a gente ali depois botou um louvor para tocar e a gente começou a se alegrar na presença de Deus, a louvar a Deus, né? E depois fomos orar de joelho na sala da casa dele. E ficou lá eu e ele orando. E de repente um carro buzina lá na porta dele, chama. E aí era uma irmã da igreja que ele congrega. E ela chegou e disse: abençoado, vem aqui fora que Deus mandou aqui algo para você. E ali ela abriu aquele carro. E eu não lembro bem se outra irmã encostou o carro lá, se eram 2 carros. Mas eu sei que foi muita coisa pra gente descarregar, que a gente começou a levar lá pra dentro. Colocar lá dentro. E quando foi colocar nos armários, realmente não cabia. E teve coisas que ele me deu pra eu levar. Ó, leva isso aí pra você, leva isso aqui pra você, leva isso aqui pra você. E a gente nem lembrou que ele tinha profetizado. E aí a alegria foi tanta e tal, eu fui embora depois. Aí outro dia, quando a gente estava lá conversando, a gente entra nesse aspecto de profecia, de profetizar, e aí o Espírito Santo nos faz lembrar dessa situação. A gente realmente no dia não tinha lembrado nada. E o Espírito Santo nos traz a memória que a gente, especialmente ele, profetizou e algo aconteceu. E uma coisa que Satanás ele trabalha para tirar da vida da igreja do Senhor, do povo de Deus, é a palavra profética. É tanto que quando Deus questiona o profeta e diz assim: pode esses ossos aí tornarem a viver? Há uma dúvida na mente dele. Ele sendo profeta, ele não sabia. Porque o homem de Deus, que ele vive experiências com Deus, que é profeta, ele sabe, você sabe que está em casa, que não é impossível para Deus, você sabe disso. Mas as situações que nós vivenciamos, e até o contexto atual da igreja, faz a gente, muitas vezes, acreditar que a palavra profética ela não tem poder. E aí, o Senhor pergunta: pode os ossos voltarem a viver? Ele fez: não sei, tu sabes, Senhor. Deus fez: então profetize para eles. Diga assim: ossos, ouvi a palavra do Senhor. E ele profetiza e acontece. Então você que está me ouvindo agora, homem de Deus, mulher de Deus, você precisa resgatar isso. Você precisa profetizar. Uma vez eu estava evangelizando com os irmãos, e a gente estava numa localidade que eu parei para tomar água, o sol estava escaldante. E aí o irmão estava me servindo água, colocando água no meu copo, e ele disse: missionário, você observou que nesse local aqui, olha, eu não tinha pensado nisso, tem vários barracas, quiosque, mas todas são só de vender bebida. E olha a figura que está grafitada naquela barraca. E aí eu observei, não tinha reparado, uma área de comércio, mas numa área assim, quadrada, só tinha locais de bebida. E aí num desses locais estava grafitado um bebum, um homem com jeito de bêbado grafitado, com a roupa toda assim, em farrapos, e com um negócio de cachaça na mão e pedindo dinheiro. No grafite dava para entender isso. E aí eu disse: meu irmão, aquele grafite ali foi o diabo que inspirou a pessoa a fazer aquilo. É um batismo, é como se isso aqui fosse um local tomado por esses espíritos onde aprisionam esses homens. E vários homens ali, bêbados ali. E tinha pessoas que viviam naquelas barracas, de segunda a segunda. E eu fiz: meu irmão, vamos fazer algo, vamos profetizar. Levantei a mão e fiz: Senhor, eu profetizo a destruição dessas barracas. Todas serão destruídas. Aí, quando eu profetizei, aí chegou um irmão que estava com a gente, fez: misericórdia, não fala isso não. Esse pessoal precisa desse negócio para sobreviver. Aquele tipo de gente que anda com você, que é totalmente carnal, que não entende a visão de nada espiritual. E fez: misericórdia, essas pessoas precisam dessas barracas para sobreviver. Eu disse: meu irmão, eu vou falar de novo. Eu profetizo a destruição dessas barracas. Passa o tempo. Um prefeito assume, João Pessoa, né? Se eu não me engano, era o prefeito Ricardo Coutinho. E aí ele vai e manda remover todas as barracas daquele lugar, porque estão em locais ilegais. Quando eu vi, o trator passou lá e tirou tudo. Acabou. E alguém pode pensar, como o irmão: mas o pessoal precisava daquilo para sobreviver. Então quer dizer que uns, para sobreviver, destrói os outros? Então quer dizer que aquele pessoal, para sobreviver, eles vão vender algo que vai escravizar outros.
Então, enquanto aquela família vendendo cachaça sobrevive, compra um carro, compra uma casa, a família do outro que está indo lá, ela se destrói. Aí alguém que é mais esperto ainda vai dizer, mas aquela pessoa quis fazer isso. Então eu vou dizer para você que começa assim, vai vender droga então. Você vende droga. Você vende droga porque quem está indo comprar droga é a pessoa que quer. Por exemplo, cassino no nosso país é proibido. E aí não pode ter cassino, mas agora pode ter aposta online. Quantas pessoas têm falado comigo aqui que familiares estão viciados nisso, acabando com tudo em aposta? Então eu profetizei aquilo ali. Porque aquilo me indignou ver vários pais de famílias ali como animais, sentados, outros até ali, no chão, dormindo, à luz do dia, naquele local de segunda a segunda. Aquilo ali me revoltou e me revoltou aquela imagem grafitada, como se aquilo ali fosse um batismo, e eu profetizo a destruição desse lugar. E foi destruído. Então a palavra profética, ela vem aos nossos lábios para a gente profetizar, para a gente trazer à existência coisas que não existem, para a gente destruir obras do maligno, para a gente curar enfermo, para a gente mudar situações, para que portas de emprego sejam abertas. Eu estava num culto e aí eu vi que tinha muitos irmãos desempregados. E eu disse, pessoal, não sou muito de estar fazendo isso, liberando esse tipo de coisa, mas eu quero que todos que estão desempregados venham aqui na frente. Eu vou profetizar e dentro de 7 dias vocês vão estar trabalhando. E aí o pessoal se ajoelhou. E aí eu profetizei aquilo ali. E com 2 dias tinha irmão ali dando testemunho que estava empregado. Então a palavra profética é para isso, gente. Isso é uma arma poderosa. Só que está sendo arrancado isso de nós, de maneira que hoje está mais fácil murmurar, reclamar da situação, contar a sua vida na rede social, como eu vi uma mulher passando uma luta com o marido traindo ela. Ou ela se separava logo e resolvia a vida dela, ou ela profetizava. Mas aí ela foi botar lá no Facebook, lá, me mandaram o print, ela botando oração, Senhor, não aguento mais o que estou passando. Ela orando, um digitado, escrito no Facebook. Senhor, não aguento mais o que estou passando. E aí detalhou a vida dela inteira. Choveu de gente. E o povo, ai, que Deus te console. Só que eu disse, choveu esse tipo de gente, não é que o povo está consolando ela, é porque o povo gosta de ver o circo pegar fogo. O povo está gostando disso daí. Eu fiz essa mulher, chegou a um nível de loucura tão grande, que ela expôs a vida dela aqui. E essas pessoas que estão curtindo aí, que estão colocando o comentário, fazendo isso aí, interagindo, não é porque está compadecida, é porque está gostando de ver isso. Se ela colocasse um versículo da palavra de Deus aí, eu duvido que ia ter tanta gente interagindo. O povo gosta muitas vezes de ver a tua derrota. Em vez de você estar expondo sua vida, contando sua vida para todo mundo em rede social, contando a situação que você está vivendo, você deveria abrir a boca e profetizar. Em vez de murmurar, contar a sua vida, ficar falando da situação, todo dia resmungando a mesma coisa. Nem as pessoas estão aguentando mais você. Você devia abrir a boca e profetizar. Você deveria fazer isso. E aí você ia ver o que o profeta viu na visão, o que eu vi essa semana. Muito me alegrou isso que aconteceu. Muito me alegrou. Meu coração se encheu de ânimo, de alegria. Porque Deus fez uma grande obra. E eu quero encorajar você que está em casa ouvindo aí. Profetize. Profetize dentro da sua casa. Profetize a chegada do que você está precisando na sua casa. Profetize aí a cura. Profetize a restauração desse casamento. Profetize a quebra da cadeia que está prendendo seu filho nas drogas. Profetize a casa própria que você está precisando para morar. Profetize, abra a boca e profetize pelo Espírito de Deus que vai acontecer. Agora não tome esse caminho perigoso de você abrir sua boca, expor a sua vida para qualquer um, ou abrir a sua boca e começar a murmurar, porque eu vou te falar uma coisa, para a gente caminhar para o final aqui. Uma das piores lições que eu aprendi na minha vida, no começo da minha caminhada, foi as maldições que a murmuração atrai para a nossa vida. Você ficar reclamando de uma situação e você reclamando com aquele sentimento de que Deus teria que fazer algo, sabe? Aquele sentimento que você fica chateado com Deus porque Ele não resolve algo e você fica reclamando. E tem pessoas que até faz chantagem com Deus. Se o Senhor não fizer isso, eu vou me desviar. Não tome esse caminho. Se você tomar esse caminho, esses caminhos, na verdade, são os piores para essa situação.
E eu estou hoje, pelo Espírito aqui, pela palavra, te oferecendo o melhor caminho, que é você abrir a boca e profetizar. Profetize. Profetize que vai acontecer um milagre. Profetize que nesse primeiro semestre o milagre vai acontecer. E profetize que ainda antes de final o ano vai acontecer um milagre. E profetize que ainda este mês de abril vai acontecer um milagre. Tem milagre aqui para acontecer em todos os tempos. No mês de abril, no primeiro semestre, até o final do ano, tem milagre para acontecer. Por meio da palavra profética. Não deixe isso morrer na sua igreja, na sua vida, na sua casa. Não esqueça disso. Essa é uma arma que os filhos de Deus têm. Deus liberou sobre nós o poder da palavra profética para a gente abrir a boca e profetizar. E eu tenho profetizado mais. Depois eu vou vir dar mais testemunho aqui para vocês. Que esse testemunho que eu contei hoje, ele possa edificar a fé de vocês e que essa palavra inspiradora possa fazer você levantar desse vale aí. Talvez teu vale, figuradamente, possa ser como esse vale de osso seco. E você não vê saída. Mas eu vou te falar, se vitimizar, tomar posição de coitadinho, não vai mudar a tua situação. Deus não vai ter pena de você. Deus não teve pena de Ezequiel. Deus disse, filho homem, profetiza. Então profetiza sobre esse vale. Deus vai te dar a vitória. Deus vai operar um milagre na tua vida. E você vai testemunhar. Faça como Ezequiel, faça como eu fiz. Faça como esse grande irmão e amigo meu fez. Profetize em nome de Jesus. Amém, pessoal? Eu espero que essa palavra aí, ela acerte em cheio do coração. E que você mande o testemunho para mim aqui no WhatsApp, tá bom? Para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, que é exibido aqui na 100.5, a partir das 22 horas toda quinta-feira, há mais de 5 anos. E eu tenho uma notícia boa para você que chegou depois, que não conseguiu acompanhar o programa e que queria ouvir mais. Nós temos um canal no YouTube, que é o RBT Plus. Está sendo gravada a programação e vai ser postada lá. Não só essa, mas outras você vai poder ouvir, está se alimentando ali constantemente da palavra do Senhor, tá certo? RBT Plus. R de rato, B de bola, T de tatu e Plus. Escreva RBT Plus. Você se inscreve, ativa o sininho, comente nos vídeos, dê like para que esse conteúdo possa ir para mais pessoas no Brasil. O canal ainda é pequeno, está crescendo. Então faça isso aí, que Deus vai te abençoar tremendamente. E você que já está inscrito, eu peço, comente lá, interaja. Tem sido uma bênção, eu vou ler mais comentários lá, né? Essa semana não teve tanto tempo de ler trabalhando, mas eu vou estar lendo lá, vou estar interagindo com vocês, tá bom? Então participe. E só lembrando para você que está em casa, esse programa aqui ele é mantido no ar com a oferta dos ouvintes, tá? A gente paga o nosso horário de rádio aqui, nós não temos comercial, é o programa inteiro de palavra, e quem paga esse horário são os ouvintes, os nossos ofertantes, que a gente sempre ora por eles. Então, se você quiser fazer parte, se tornar também ofertante, oferte para manter a programação no ar. Esse programa te abençoou, essa palavra te abençoou, tanto você da rádio quanto do YouTube aí está te abençoando, então abençoe de volta. Já pensou se todos vocês que ouvem mandar 10, 20 reais, 50 reais, a gente vai poder não só pagar o nosso compromisso mensal aqui que temos na rádio, mas também ampliar os nossos horários, que esse é o nosso projeto. A gente tem o Plantão da Salvação ainda, não esqueçam, tá? Que a gente anunciou aqui, o programa semanal da gente, e a gente só vai iniciar ele no nosso estúdio lá no Centro Internacional de Missões, tá bom? Então oferte. Pastor, como é que eu faço para ofertar, para ajudar o programa? Você fala com a gente no WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834, DDD da Paraíba, que é 83, e o número é 99105-6834. 839-9105-6834. E você pode falar com a gente para ofertar. Lembrando que esse número aí é chave Pix. Se você usa o Pix, você já pode fazer sua oferta por aí. Se você quer fazer de outra forma, você pode falar com a gente, que tem vários meios que você pode ofertar e está abençoando a programação e também, consequentemente, está sendo abençoado, porque nós oramos diariamente por todos os ofertantes da rádio, tá certo? Então faça parte, colabore, semeie em obras sérias, semeie naquilo que tem edificado a tua vida e Deus vai te abençoar tremendamente, tá bom? Pessoal, no mais é isso aí, eu vou ficando por aqui.
Quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, eu estarei de volta aqui, tá bom? Para estar ministrando e abençoando a vida de vocês, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui.